Olá a todos, nosso primeiro podcast, uma alegria estarmos aqui e hoje especialmente vindo da Itália, recebendo o meu amigo Fernando Conrado, essa celebridade. Obrigado, Dado. Antes de mais nada, uma honra, cara, estar aqui com vocês. Minha, muito obrigado até pelo programa de estreia aqui. Fico muito lisonjeado, cara. E que legal nós poder agora aqui no Brasil de volta ao vivo, papo, né? Às vezes a gente fala legal por internet e agora estamos ao vivo aqui. Legal. Que beleza, né, cara? A gente se conheceu em 2013 no IEE. É verdade. Tu tinha mudado, saído do direito, tu tinha passado uma série de mudanças na tua vida. Verdade. Cara, e que mudanças, né, velho? Mudança. Bah, sabes que agora tu falou isso aí, o cara volta para um outro mundo, né? Eu digo que muitas vezes as pessoas pensam em reencarnação. Na minha próxima vida eu vou ser chefe de cozinha. Na minha próxima vida eu vou ser veterinário. Cara, tu pode fazer tudo dentro da mesma vida, né? E eu já vivi tantas vidas dentro da mesma vida, de fazer tantas coisas diferentes e ter sucesso em todas elas, que hoje, cara, tem umas vidas que eu já nem me lembro mais. Bah, esse cara já não sou mais eu. Teve um dia desse que no escritório, eu falei, Conrado, a gente tem essa foto aqui de um curso que eu falei, cara, esse cara da foto já não é mais eu já não sou mais essa pessoa. Né? Já se foram as coisas. E ali foi extravagância, cara. Meu pai tinha morrido, eu tomei uma grande lição de humildade, porque o cara na juventude, o cara acha que vai durar pra sempre, né? Sim. Esse negócio de morrer é pros outros. Eu não vou morrer. Né? A gente tem essa mágica. E eu, diante dela, ali eu perdi meio, mais ou menos, que a ilusão da imortalidade, assim, sabe? Eu me dei conta, não, para aí, eu não posso... Eu era imagina advogado, cara. Hermenegildo Zenha, rádio italiana, de escritório, King of the Hill, prédio mais alto da Padre Chagas, cobertura, trabalhando pelo mundo todo, mas foi legal, minha vida de advogado muito legal. E eu falei, cara, olha só, não é isso aqui agora. Já não estava mais sendo edificante, né? Não é que eu larguei tudo, não, a vida de advogado, a gente pode falar isso depois, o Brasil mudou tanto de lá para cá, porque lá a gente ainda tinha uma esperança de um Brasil diferente, né? Foi bem aquele período que estava tudo acontecendo, a gente acreditou que dava para mudar isso aqui, até foi uma grande lição que a gente teve. E fui para fotografia, cara. Comecei a fazer, era um hobby meu. Eu sempre tive atividades paralelas, uma delas, uma época também, uma outra vida que eu vi, foi pôquer, cara. Fui campeão brasileiro, campeão sul-americano. Que ano isso do pôquer? Cara, eu comecei a jogar pôquer como atividade paralela, acho que foi 2005 ali. Eu já fui para o primeiro campeonato aqui gaúcho, ganhei, comecei a organizar, as pessoas não sabiam muito como é que funcionava aquilo ali, entendeu? Tinha uma galera de Porto Alegre forte, né? Não, mas eu acho que eu sou o precursor disso aí, meu. Com quem tu perguntar, foi eu que ensinei. O Anthony? Não, todos esses caras aprenderam comigo. O Albert, no caso. Sim. O Albert, na realidade, meu, eles ali são os únicos caras que não começaram comigo, cara. Porque eles jogavam muito online, né? Agora o ao vivo, os campeonatos, a gente começou tudo muito incipiente aí. Imagina, eu já cheguei no primeiro campeonato, fui campeão, comecei a organizar, porque era muito mal organizado. E aí, imagina, são tantos assuntos, né? Falar do senso de comunidade, o senso de criar comunidade também, né? Tu tem esse dom, onde tu chega, tu cria um grupo. Né? Tem pessoas que têm esse dom, tem pessoas que não têm. Cara, comecei a jogar em 2007, fui campeão brasileiro do Brazilian Series of Poker, main event. Quem joga poker sabe, tem o WSOP, no Brasil tem o BSOP. Eu ganhei o evento principal do Brasil aqui. E aí ganhei um sul-americano, que era lá em Punta. Lá. E aí deu um prêmio muito bom, assim, eu liguei pra minha mãe, né? Mãe, ganhei o campeonato, minha mãe chorava, imagina, minha mãe e meu pai, delegado de polícia. Mãe, tá chorando de emoção? Não, Fernando, de vergonha. Jogador de pôquer, puta e cheirador de cocaína, é tudo a mesma coisa. Puta merda. Tive que largar, né, cara? Larguei. Daí fui pra França, comprei uma máquina fotográfica, básica ali. Fui pra França, fiz altas fotos. Gostei. Mas tu já tava com teu irmão nessa viagem, a famosa viagem, que ela tava na Espanha, né? Não. Essa aí foi antes. Isso aí nós fomos lá em 2007, isso aí ainda. 2007. Teu pai faleceu? Não, isso aí meu pai morre em 2013, no janeiro ali. E aí, cara, a fotografia tomou conta da minha vida. Começou a ser legal, eu tinha uma namoradinha que era lá da fronteira, comprei umas coisas mais baratas na Livramento, lá comecei a fotografar, comecei a gostar. Acabou aquele namoro, me fui a Punta, fiz umas fotos lá em Punta. Um dia chegou uma mensagem para mim assim, ó. Hola, soy director de Arte VIP, na revista masculina Lifestyle. Me gostou muitíssimo tus fotos, gostaria de utilizar tuas fotos, tal.
E eu falei, pô, que legal, pô, revista VIP, chiques famosos lá de Punta, que nem umas fotos minhas, né? Falei, ó, pá, muito legal, olha só, eu não escrevo muito bem espanhol, podem usar minhas fotos, eu só quero um exemplar da revista para eu ter aqui no Brasil, né? Mostrar para meus amigos, pô, uma foto minha da revista. Eles, não, eu sou da revista VIP do Brasil, da editora Abril. Cara. Não, diretor, não, parei. A editora de arte, eles têm fotógrafos, entendeu? Nenhuma foto deles prestou. Eles têm um banco de imagem, nenhuma foto prestou. A mulher vai pra internet, acha uma minha e quer usar. E se apaixona. Eu devo estar muito bom nesse negócio. E aí é aquela história, né? Quando tu é muito bom, tem que começar a cobrar pra essas coisas. Daí eu botei no Facebook, fotografo pra fora. Escrevi lá, fotografo pra fora, quem quiser. E aí quando os amigos pediam, fazia de forma gratuita. 2013. 2012, 2010. Não. Depois de 2007, 2010, 2011, tá? Já nem me lembro dessa outra vida, as datas precisas, sim. Mas foi assim que a coisa se deu. E aí, quando os estranhos começaram a pedir, eu comecei a cobrar. Quando a fotografia começou a tomar parte da minha agenda, e aí tu não tem como servir a dois senhores, tu tem que começar a ter uma escolha, opa, não dá para cada para lá. Quando eu comecei a pagar o Zafari, a Car House e a Goldstein com o dinheiro da fotografia, que era o apartamento, o carro e o supermercado, eu decidi que eu vou largar isso aqui. Conversei com meu pai, cara, dia 26 de dezembro, Natal. Normalmente a gente passa Natal com a família e vai pra Punta no outro dia, né? Meu pai, seguinte, ó, tô a fim de... tô pensando que pô, Fernando, agora que a vida tá boa, cara, agora tu é advogado há 10 anos, bom advogado, sou bom advogado. Agora tá vindo já sucumbência, as coisas, vai largar. Agora que tá bom, né? Agora que deu certo. Falei, pai, eu acho que eu tenho o que é necessário para ter sucesso em qualquer área que eu meter na minha vida. Imagina, né? Não vou dizer uma petulância, mas já é um cara com certeza de si mesmo. Eu tenho certeza do que eu vou fazer. Cara, aquele foi dia 26. Dia 1º de janeiro, meu irmão me liga que o pai teve uma isquemia cerebral. Eu venho de Punta. O pai não tem uma isquemia cerebral, já era câncer no cérebro, cara. Metástase no cérebro. E aí, from hero to zero em um mês, né? Meu pai morreu. E eu fiz mas daí imagina, cara, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, minha mãe teve o primeiro AVC. Foi cada um pro hospital. E eu tinha largado o direito, né, que era uma vida boa, porra, tudo certo, para virar fotógrafo. E aí, tipo, aquela rede de proteção, que era a vida do pai e mãe que tinha já, tu já não tem mais. E aí, tipo, eu pulei do abismo, uma rede de proteção embaixo, agora não tem que sair voando. E aí tu vai batendo asa, né, cara? Então eu fotografava, ia para um hospital cuidando do pai, um hospital cuidando da mãe, fotografava, produzia. Eu me lembro, cara, meu pai morrendo de câncer na Santa Casa de Misericórdia ali, que é o lugar do câncer ali, tratava. E eu editando foto numa mesa, assim, meu pai morrendo lá, eu editando foto. Para ganhar 300 pila, tu entende? Não é nem pelo dinheiro, mas a responsabilidade de entregar. Eu tinha que mandar tudo a puta. Hoje eu tinha que ter mandado tudo a puta que pariu. Só ficar com uma velha. Mas eu cuidei todo de uma velha até morrer, cara. Cortei o cabelo quando deu as coisas, carreguei até morrer. Então eu tenho uma história muito, muito boa, assim, porque eu acho que se eu não tivesse sobrevivido essas coisas com meu pai, eu não seria eu. Né? E aí a fotografia, cara, me trouxe tudo isso para chegar nesse ponto que eu vou te dizer agora. Tem que fazer esse pré-requisito. Que a fotografia, cara, teve um caráter terapêutico comigo. Porque dentro do homem a gente sempre tem duas forças, né? A gente tem dois espectros de poder. Que a gente configura, chama lá, o espectro alfa, que foi como a gente respondeu para a vida, né? Aos anseios femininos, vamos dizer. Até podemos falar disso aqui depois. Então, dentro de mim, cara, tinha o Fernando e tinha o Conrado. Entendeu? O Conrado é esse cara. Fala, conversa com todo mundo, tá tudo certo, tudo é fácil. Mas tem o Fernando que era lá, o tímido, o romântico, entendeu? O cara tinha sentimentos. E aí, quando eu fotografava, cara, quem tu contratava o Conrado, que falava assim, desse jeito e tal. Mas a foto quem faz era o Fernando, entende? Quem fotografa é o Fernando. É o cara que estudou, que leu todos os filmes, viu todos os filmes, leu todos os livros. Imagina, cara, eu com 16 anos eu já estudava profissionalmente na URGS, né? Sociologia, Política, Antropologia e Direito. Já fazia as faculdades, todo dia me formei. Com 22 anos eu já tinha 2 faculdades e um mestrado. Eu gostava de estudar, tive a oportunidade. E aí na fotografia, cara, de mostrar isso para as pessoas começaram a gostar daquelas fotos. E aí aquele Fernando que não tinha certeza de si mesmo começou a ser reconhecido. E eu não tive mais vergonha de mostrar o que eu realmente sou. E aí, então ali eu criei quem eu sou, ali eu descobri quem eu era. Que eu sou o Fernando Conrado, que é essa mistura desse cara com todo um saber, com outra percepção de mundo que se tornou muito diferente. E as redes sociais possibilitárias que fica muito maior. Porque eu falo quem eu sou eu. A parte muito boa da vida, cara, é quando o teu interior e o teu exterior são a mesma coisa, entendeu? Tua vida é mais fácil. Tu não é um personagem. Então pra mim é muito fácil ser eu. E a vida fica muito boa. Vem aqui, toma um trago, vamos lá, vamos lá. Dica que eu não posso ir, não posso, sabe, né?
como a vida funciona. Então ali, cara, eu também comecei a falar mais na internet as coisas que eu achava, como é que eu pensava, os pré-requisitos que eu tinha de conhecimento, né, cara, de cientista social, de antropólogo, de sociólogo, até para as viagens, talvez depois a gente possa seguir mais. Eu vou te devolver a bola. Não, eu quero só te lembrar isso aqui, ó. Isso aqui é 2013. Quando eu te conhecia. Olha aí, cara. Olha aí, Leopoldina Juvenil. Isso aí, vocês foram o primeiro lugar lá no grupo, né, de estudos, né? Vê que eu me lembro, cara. Tu sabe que a fotografia tem esse poder, né? Tem o poder de máquina do tempo. Só que às vezes tu precisa do tempo para entender o poder dela. Perfeito. Porque a fotografia tem duas coisas, cara. Uma delas é o caráter estético e a outra é o caráter documental, né? Esse é o estético, me vi todo bonito. Agora o documental desse aqui, a gente consegue ser transferido para esse lugar. Tu voltou para cá, pro Leopoldina. Eu sei exatamente onde é que eu tava, onde é que tava minha mão na foto, o que eu fiz, como é que eu não fiz, o que eu falei, vem para cá, vem para cá. Eu não conhecia o Conrado. Tu me chamou, vem fazer uma foto do meu time aqui. Eu me lembro exatamente. Aí eu chego e diz assim... Vou tomar o mate aqui. Claro, quem é esse cara, tia? Puta, eu nunca vi um fotógrafo assim, legal. Porque ele chegou, subiu no negócio, acho que a gente tava no andar de baixo, da pista de dança, e disse, vamos juntar, vamos não sei o quê, blá, 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 tá. Ali eu comecei a conhecer o Conrado. Isso aqui, ó, dedica essa foto aqui a todos os... Mauro, Lucas Cassiano, Carolina Furmais, Edu Furmais, o Michel Gralha, tivesse... Colheu ontem ainda, meu advogado. Meu advogado. O Rodrigo Telecheia, o Paulo Fux e o Diogo. Gente, aí... Esse cara que encontra o Fernando, encontra o Conrado, eu estou entendendo muito bem isso aí, porque daqui a pouco tu chega numa... Tu começa a participar das road trips, depois o Lete convida o Leonardo Fração, que vai estar conosco, também aqui. Ele pega ali, ó. Aquele ali, ó. Essa aqui é na Atlantic Road, quem já viu na internet... Verdade. Quem já viu na internet, ela é aquela estrada na Noruega que quando tá o tempo tá ruim, o mar passa por cima, tem aquela ponte em curva. Lá em cima tá a pontezinha em curva lá. Cara, isso aqui, a Noruega é muito maior do que a gente imaginava, né? A gente roda, é enorme, tá? E ele tá em cima de uma Mercedes. Aqui eu tô em cima, é verdade, verdade. Quebrou a telinha aquela do... Quebrou, mas não fui eu, foi o Nando que quebrou. Não veio passar essa conta pra mim. Cara, bela foto, cara, né? E pior que aqui o cara volta pra esse lugar, né? Vai lá, todo mundo, finge que estão felizes. E lá tá a curvinha lá em cima mesmo. Lá. Exatamente, da ponte. Depois da rico de um giro, né, cara? Vamos botar aqui a foto. Vamos botar pra lá. Vamos deixar aqui. Mas assim, ó, esse Fernando, esse Conrado que chega aqui, grita... Eu me lembro no Fórum da Liberdade, aí tu já bem mais entrosado com tudo, e tu chega começa a falar italiano com... sim, tá, essa aí. Como é o juiz italiano? Antônio Di Pietro. Antônio Di Pietro. Procurador lá na Itália, italiana. Que fez a operação Mãos Limpas, junto com o Sérgio Moro. E o Moro não entendia italiano, e o italiano não falava inglês. Isso aí. Fiquei eu de tradutor ali, fiquei eu de tradutor. Eu era o fotógrafo, tô com os dois na sala ali. Cheguei até, era um momento muito louco, a gente eu tava do outro lado da câmera. Olha tudo que a gente viveu, da transformação no Brasil, cara, nesses últimos, agora tá mais de 10 anos atrás, mas aqueles 10 anos ali, cara. Sabe, uma transformação do que foi imagina, a gente tá fazendo 20 anos no Mensalão, né, cara? Aqueles mesmos caras do Mensalão estão tudo solto de novo, mas a gente viu esses caras serem presos, os grandes caras das construtoras, das empreiteiras. Esses caras são intocáveis. Os caras foram pra cadeia, cara. Ministros caíram, deputados caíram, o presidente da Câmara caiu, presidentes foram presos, da República foram presos. Numa sanha de melhorar o país. A gente viu isso acontecer, viu acabar também, né? Muita loucura. E aí ali, mas pra voltar... Aquele momento é único. Tu tem poucos fotógrafos, é um evento fechado, paralelo ao Fórum da Liberdade. Sim. Quem quiser conhecer o Fórum da Liberdade, tudo que o IE faz com você na foto, acessa @Fórum da Liberdade. E ali o fotógrafo, que passou a ser tradutor e entrou na intimidade dos dois e criou aquele vínculo, ele chega, olha e ele vê do lado de cá... Mas a história... A cena, né? Não. Por que tá, cara? A cena, assim, imagina... Manda foto o Moro era um cara até então intocável, né? Sim. E todo mundo tinha... Ninguém sabia quem era o Moro, porque ele não dava entrevista, não falava nada. Todo mundo achava, o cara tinha... Os caras tinham estátua dele vestido de super-homem, tá ligado? Exatamente. Depois a gente viu, cara, um baita progressista. Mas até então ninguém sabia, era o cara que tava fazendo uma caça às bruxas, né?
Então, cara, só que no dia anterior eu fui na abertura do fórum e eu sou o primeiro a chegar, porque eu sempre sou um cara muito responsável, fui o primeiro a chegar. Quando eu cheguei, tinha um cara lá. O cara não falava português e italiano e comecei a conversar com o cara. E sabendo onde é que tu é, sou de Roma, tal, Milano, eu sabia tudo, conheço tudo, né? Falo italiano, falo francês, falo tudo que é língua aí. E aí eu comecei a conversar com o cara. Pá, quando veio o cara, Antônio Di Pietro. Pá, do caralho. No outro dia eu chego lá pra falar com... Vou lá fotografar o Sérgio Moro, sou o primeiro a chegar, começo a passar. Meu, e naquela época era os caras de rifle, sniper, era uma coisa louca com o Moro, cara. Meu, descer lá embaixo da PUC, lá naquele lugarzinho brete, todo mundo, sistema de segurança. Pá, quando eu chego lá embaixo, tá o Moro de um lado, eu tô na minha, né, cara? Reduzido a minha insignificância de prestador de serviço. Quando vem chegar o Di Pietro e eles não conversam. E aí o Di Pietro me olha e diz, não, mas olha só, esse cara aí, eu falo, ele fala italiano. E fala em nada. Eu comecei a conversar com os dois. E aí nós tínhamos que subir para fazer a apresentação. Eles iam subir para fazer um painel, exatamente discutir a Lava Jato. Cara, é mais legal que isso, cara. Porque estava marcado já há um ano a palestra do Sérgio Moro para aquela segunda-feira de abertura do fórum. E no domingo eles prenderam o Lula, cara. Isso. Cara, foi muito louco, porque na sexta ele mandou prender o Lula. Sábado o Lula não se entregou, no domingo o Lula se entrega. Então a primeira cena que tem do Sérgio Moro pós-Lula preso era eu com o cara, de manhã cedo. Inacreditável, cara. E eu chego ali e ele começa, e o Sérgio Moro era um cara muito reservado até então, não tem relacionamento pessoal com ele. Ele estava muito reservado, assim, e a gente via, cara, uma maestria dele no lidar com as pessoas. Tipo, ele ganhava um presente, ele nem ficava com o presente na mão. Ele ganhava e já passava, entendeu? Para não ter a foto dele com as coisas dos outros. Eu me lembro que até tinha muitas pessoas que queriam fazer uma escadinha nos outros, né? Sim. E ele não aceitava. E daí ele daí eu perguntei, cara, olha só, antes de vocês entrarem, cara, deixa eu fazer uma foto com vocês aqui, né? Para esse grande momento que a gente tá vivendo aqui, pra mim, simbolicamente. Pô, o Brasil prenderam o Lula ontem. Eu tô com um cara que prendeu o Lula. Primeiro cara que tá com o cara. E o cara que fez tudo igual lá na Itália. Daí eu vejo, do lado daí tá o Sérgio Moro, braço cruzado, e o Di Pietro normal ali, meio do lado. Eu, mas essa foto aqui meio assim vai ficar engessada, né? Daí eu falei pro Di Pietro, faz cara de macho e vamos fazer uma foto. Daí, cara, eu cruzei as fotos, o Di Pietro começa a rir, o Sérgio Moro ri, saiu um fotão, todo mundo, os três ali. E eu acho que quem tira foto até, cara... Foi o Lame, não foi? Não, cara, foi o Marcel Van Hatten. Marcel? O Marcel, não sei se ele era deputado ainda na época lá ou não. Ele tava na frente. Tava ali, tava eu, tava a Giovana, tava tu, acho que tava o Júlio Lambe, agora eu não sei, cara. A Giovana era presidente. Então foi uma coisa muito, não sei se a Giovana era presidente ou era vice. Tá? Mas foi do caramba. Então, pra te contar, porque assim, cada foto tem uma história por trás, né? Todas essas, se tu mostrar que a gente tem uma história pra contar. Mas daí foi muito simbólico até então. E ali, cara, qual é que foi legal da fotografia? Cada vez, como eu larguei, porque tu não pode servir a dois patrões, né? Eu larguei o direito, comecei a fazer foto e começou a crescer. E eu comecei, cara, eu fazia balada de noite por R$300 para fotografar. Eu comecei assim, fazer os IE para ganhar algumas coisas e tal. E comecei a trabalhar. E aí eu comecei, cara, a ter um público cada vez melhor. E aí eu fotografava por um público. O público queria, tinha um evento do IE, eu fazia IE. Agora o público casava, eu fazia casamento. O público nascia bebê, eu fazia foto dos bebês. O público queria propaganda para empresa lá, tal, multinacionais, eu fazia as fotos de publicidade. Porque a minha fotografia é muito boa. Porque era meu modo de expressão. Sim. Entendeu? Que é o que te torna único. Senão tem mais um commodity. Fotógrafo, filme é commodity. Todo mundo tem as mesmas coisas hoje em dia. Que a foto do cara para uma empresa ou para um casamento é toda igual. Sempre igual. Não. Então, tem um padrão lá. Porque o teu resultado não tem uma diferença. Sim. Cara, por que eu faço? Eu faço as RTs há 10 anos. Tá? E faço com muito prazer. Porque sabe o que é RT? É um projeto, vamos chamar assim, né? É um grupo de amigos, não vou dar nomes, porque eu não sei até quando pode ser exposto ou não, já que é algo privado. Mas nós somos hoje 256 pessoas do mundo todo, e a gente começou com uma viagem por ano entre amigos, familiares, do qual tu participaste, pelas rodovias mais legais do mundo, as estradas mais cênicas do mundo, ótimos hotéis, ótimos restaurantes, Relais Chateau, estrelados Michelin, com esse convívio. Então começou com uma primeira viagem. E também, quando eu fui convidado para fazer a segunda viagem, vem o Leonardo Fração, converso com ele, ele chegou assim, ó, eu até não tinha uma relação muito pessoal com Fração,
Ele chega e me mostrou, cara, assiste isso aqui. Quando eu olho, esse cara, eu tô trabalhando fora da beira, o que eu vou ver aqui? Era um vídeo dos Velozes e Furiosos, musiquinha, passava umas fotos, umas Ferrari, umas Pagani, uns Porsche, o que eu quero ver isso aqui, meu? Daí eu começo a olhar assim, era a foto de vocês na viagem, deles, Conrado, olha só. Do ano anterior. Conrado, olha só, eu faço uma viagem com os meus amigos, e a foto mais linda que eu tenho da minha vida, minha mulher ama, foi tu que fez. Lá na inauguração da Arena do Grêmio. Fotão, tá até hoje lá na casa deles e tal. E eu queria te convidar para fazer esse trabalho aqui. Então, a partir dali, cara, eu fui na primeira, na segunda já teria um outro amigo do Tyler lá, que era o fotógrafo dos Rolling Stones, fotógrafo dos Rolling Stones e fotógrafo acho que da família britânica, cara, fotógrafo da rainha lá. Assim. E aí eu fui chamado para a primeira, o pessoal gostou tanto das fotos que me chamaram para a segunda e para a terceira, e assim eu já fiz 40 dessas daí. 40? 40, acho que nós estamos batendo 40 agora, né? Acho que tem poucas que eu não fui, né? Por questão de agenda e tal, e outros projetos do Leonardo também lá. Então a gente tem todo esse giro pelo mundo feito, cara, e também daí dá mal. Porque, agora, por que chamou Conrado? Não é pela minha fotografia só e tal, mas é pelo ser humano que eu sou também, eu tenho plena noção disso. Tu começa a ser chamado pelo ser humano que tu é. Então as pessoas ali, eles acabavam contratando não só o Conrado, mas o Fernando junto, que é o que eu falei, eu me tornei essa pessoa. Sim. Falo as línguas, sei as coisas, adoro servir. Acho que o serviço é uma forma de encontrar sentido na vida. Então tem pessoas que é o fotógrafo artista, não conversa com as pessoas. Eu sei, vocês não são, eu tenho seu estético, vocês não têm. Os bunda mole, tá ligado? O cara que tem problema de ego. Eu não tenho problema de ego. Eu sirvo. Eu sei exatamente quem eu sou. Entendeu? Eu não sou modesto. Eu me acho um cara muito foda, sou um cara sei mais que os outros, li mais que os outros, vivo mais que os outros, mais vitorioso que a imensa maioria das pessoas, mas sou humilde, eu não falo isso o tempo todo, entendeu? Minha humildade tá nisso, mas eu não sou nada modesto. E ali começou então, cara, esse negócio das fotos, de crescer, de entender, e aí eu comecei a poder ter bons clientes, e aí eu conseguia fazer um projeto por semana. Então eu tinha 52 projetos. O que eu comecei a pensar? Eu queria fazer casamento, cara. E no início, quando tu começa a querer... Cada casamento. Cara, o início, quando tu começa a querer fotografar, tu pensa o seguinte, olha só, tem 6.000 casamentos no Rio Grande do Sul por ano, tá? Eu quero todos eles, eu vou cobrar tanto, eu vou ficar rico fazendo isso. Mas daí, qual é aquela percepção de tempo que tu vai morrer, né? Tá, mas eu só tenho 52 finais de semana. Eu não preciso querer agradar 6.000 pessoas. Eu só tenho que agradar 52 pessoas. Noivas, no caso, né? Ou marido, ou famílias, ou clientes. Então, eu comecei a... Não, vou fotografar do meu... Porque eu pensei o seguinte, ó, se eu fizer tudo aquilo que os outros fazem, eu sou um commodity. Sim. A questão vai ser preço, eles vão pechinchar e eu vou entregar pechincha. Agora, se eu fotografar do jeito que eu faço, unicamente com a minha linguagem, só eu vou fazer isso. E aí, eu sou único. E aí, tu é raridade. Teu valor financeiro do que tu ganha é a proposta da tua raridade. Se tu faz o que os outros fazem, eles vão pegar o mais barato. Se tu é único, não tem preço que faça isso. E aí, não tem, literalmente não tem. Tem e é caro, né? Então eu comecei a escolher os trabalhos, cara. Eu fazia... E aí, qual era o bom? Eu gosto muito de viajar, falo as línguas, e eu começava a engatar um trabalho no outro. Tinha que fazer um casamento no sul da Itália numa semana, no outro tinha que fazer uma road trip em Londres, no outro tinha que fazer Paris Fashion Week, eu fotografava Paris Fashion Week, fazia tudo. Aí os carros, as coisas começaram a acontecer e fiquei, cara, girando esse mundo todo. Até a pandemia. Na pandemia, não mais viagens, não dá mais. E nessas viagens eu falava essas coisas, ensinava arte, arquitetura, explicava sociologia, foi política. Foi na Itália, né? Quando terminou a road trip na Itália, que tu descesse, não foi? E começasse a fazer a filmagem, porque o Leno não queria que filmasse a turma, né? E aí tu pegasse um carro e descesse para a Costa Amalfitana, pode ter sido. Cara, isso? Ali foi ao contrário. A primeira vez eu fui fazer um casamento em Capri. Tá. Fui fazer um casamento em Capri. Aí tinha um gap de uma semana, ou 10 dias, até a primeira road trip. Começava em Roma. Eu vou conhecer o sul da Itália. Não. Cara, outra coisa legal, né? Que não foi um projeto, mas de viagem em viagem eu já fiz de Lisboa até Dubrovnik, todo o litoral do Mediterrâneo. Do Atlântico, por praia por praia. Curvinha por curvinha. Numa na outra, entendeu? Vários pontos, mas eu conheço tudo, tu conhece tudo. E gosto de falar as coisas. E aí então eu fiz essa viagem, desci pela Calábria, fiz a Sicília, e aí voltei para Roma para começar. E ali, cara, o meu negócio, eles eram as fotos, né? Então eu fazia as fotos, mas com uma GoPro eu fazia filme, e depois o Lê mandava alguém editar lá e pagar uns filmes ruins pra caralho.
Eu tô falando, cara, só, meu, deixa eu organizar isso aqui também. Eu tenho um time aqui, meu time é bom. E aí tem uma outra estrutura. E aí começou um outro negócio, entendeu? Então os negócios, cara, eles vão caindo de paraquedas. Por exemplo, dessa falação toda durante as viagens, quando teve a pandemia, eu abri o meu negócio. Vou fazer isso aqui agora online. Um churrasco aqui, quando começou a fazer o teu celular, plim, 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 plim. Mega no barulhinho aqui. É, muito bom. Dá. Ah, tá louco, não dá pra falar. falar assim, não dá pra falar. Tá, tudo Tá bem. louco, tá louco. Bem, aquilo ali tá louco, é um orgasmo. Era lindo, era lindo. Tá louco. A vida se transformou também, Claro, né? A vida mudou tudo, né? Porque se transformou também. Esse, cara, barulho. O barulho era de moeda, era um aplicativo. É um tintim, tintim. E era assim, não, Eu tirei, cara, tá? Eu Aquilo sei, ali. mas Cara, sim. logo, assim, ó, na primeira semana o cara deixa, mas depois o cara tem que tirar, é muito constrangedor. Tu tá almoçando com as pessoas assim, ó, tintim, 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 de vendas online, né? Porque isso é uma outra coisa, cara. Tem uma venda online, né? Tu levou pro nível exponencial a história. Agora foi exponencial. Tá, o mundo todo tá assistindo. Que era o Corações e Almas, o primeiro, né? Mas Corações e Almas ele ainda é o projeto até hoje. Porque assim, Aí cara. depois tu teve o BSM, né? Eu tenho os outros. Não, Certo. os cursos eles existem como um todo. É que no início, cara, eu me lembro lá, eu tava em Praga, eu tinha 8 mil seguidores. E pra poder botar link pra fazer o arrasta pra cima ali, pra mostrar as coisas, eu tinha que ter 10 mil. Eu disse pra vocês, cara, olha só, eu preciso ter 10 mil seguidores. Manda teus amigos seguir aí, tá? Papagaio, namorado. Sim. Agora, não me manda gente chata, porque eu não quero gente chata, eu quero corações e almas. E aí começou. Entendeu? Ali foi que eu falei, meu, e aí um cara, ele era... A mãe dele era minha seguidora e ele também é uma... Só, eu acho que meu filho pode te ajudar, eu vou aqui falar com ele. Daí o cara, meu, ele era o embaixador Vini, tá? Ele era embaixador do McDonald's, cara, do Brasil, online. Milhões de seguidores na época já. Ó, seguinte, pessoal, ó, sigam lá o Conrado até ele bater 10 mil seguidores lá, e depois não precisa mais seguir. Tá, tudo certo. Pim, 10 mil. Daí, pá, e aí ele foi, e aí ele não parou mais, cara. Isso no Insta, né? Instagram. Isso aí início. Instagram, né? É, Instagram, é início, 2016, talvez, um pouco antes. 2016, porque antes, cara... pandemia, velho. Não, mas a pandemia foi 21. Isso é 2016, 20. É 5 anos, mas é 5 anos antes, tá? Foi quando começou o meu Instagram. Porque o meu Instagram, cara, olha só que coisa. Tá, eu me lembro disso, 700 pessoas. Eu viajava e falava um pouco, tal, mas não mostrava muito. Até que eu fui fazer um casamento lá no Marrocos, em Marrakech, fiz o casamento, daí eu tinha um outro trabalho, uma road trip em Barcelona, e nesse gap eu fui fazer os Alpes. Eu vou pra Milão, vou fazer os Alpes. E eu comecei a mostrar. Story, mostrei, pô, tudo do caralho, tal. Só que eu voltava pra Porto Alegre, eu parava de gravar. E aí um dia um cara chega pra mim, o Eduardo chega pra mim na Padre Chagas ali, eu tô tomando um café, ele chega, pá, olha só, eu sigo, gosto de tal, meu. Só que assim, meu, sabe aquele filme Forrest Gump? Sei. Sabe quando o Forrest Gump começa a correr? Sim, ele começa a correr, começa a ver o pessoal correndo com ele, né, Conrado? Você começa a pessoa correndo com ele. Daí tem uma parte lá do filme que o Forrest Gump, ele para de correr. E todo mundo fica meio perdido, assim, ó. Cara, tu é o Forrest Gump correndo. Nós estamos correndo contigo. Se tu parar de correr, a gente fica perdido. Não pode parar de correr mais agora. Eu falei, gostei da analogia que ele fez, né? Sensacional. Né? Não. Cara, a poesia é a busca da metáfora perfeita. Eu enxerguei a cena acontecer. Pim! Fez clique dentro da cabeça, né? E eu comecei, vou mostrar um pouco de Porto Alegre, então. E comecei a mostrar um pouco mais da cidade. Daí já era 2018, isso aí. Aí veio as eleições. Cara, eu vou te interromper um pouco. Claro, pelo amor de Deus. É o óbvio, né? Porque tu conhece o óbvio. Pô, tu tá em Porto Alegre, tu conhece Porto Alegre, tu conhece a Padre Chagas, tu conhece Nova York, tu conhece o Parcão. Mas, cara, quantas pessoas estão fora de Porto Alegre que nunca vieram a Porto Alegre e tu nunca tinha mostrado Porto Alegre? Cara, e melhor que isso. Até a questão do óbvio pra gente que não é óbvio pro mundo. Mas é que tá, meu, não é nem... É aí que tá. Olha só o questionamento. A gente pode chamar de óbvio, né? Mas é a nossa casa, né, cara? Sim. Aqui é a tua casa. É que nem tu caminhar... Tu ir da Padre Chagas pra Redenção ou pro Parcão, é como se estivesse indo do teu quarto pra sala de estar da casa da tua mãe ali, entendeu? Sim. Tu caminhou lá, tu conhece aqui tudo. Entendeu? Tu foi lá no escritório do pai, agora caminhei aqui, sabe? Então é como tu estar em casa. E esse sentimento de casa, só que o Hegel, na filosofia, se a gente quiser, nós podemos aprofundar muito aqui, né? Mas Hegel chama isso do encasamento. Quando alguma coisa te sente como casa. Porque muitas vezes, cara, as pessoas... Se eu me alongar muito, puxa, tu me traz pro mundo real aqui, tá? Eu vou dar umas andadas, assim. Cara, o problema do mundo hoje, meu, é que as pessoas não têm mais esse sentimento de estar em casa. O mundo tem uma entrega muito constante. Isso aqui destruiu mais ou menos a vida das pessoas, né? Porque tu vai caindo material o tempo todo, cara. E o ser humano precisa de conclusão, Closen, né? Em alemão, que é um arco narrativo. Por isso que os filmes, cara, tem o início, meio e um fim. Tua história tem o início, meio e fim. A gente quer o início, meio e fim.
Então, só que hoje o conhecimento, cara, como é que você dava conhecimento? Tu dava em camadas. Ó, eu aprendi uma coisa, aprendi uma outra coisa, tu fazia uma camada dos conhecimentos. Né? O conhecimento subia. Hoje as informações chegam paralelas, assim, ó. Neymar transou com uma prostituta. Lula viajou pra Grécia. Messi fez 3 gols no Cristiano Ronaldo. Fogo na Amazônia. Tu não quer saber e o Big Brother te aparece. Essas ali, informações caem e elas não se casam, Estima. Não se casam. E tu sofre. Isso aqui te traz sofrimento. Sim. É por isso que a gente tem doenças que nós não tínhamos há muito pouco tempo atrás. TDAH. Sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque o ser humano, ele quer... As coisas têm que encaixar. E essas coisas não estão encaixando. E nós estamos dando peça para as pessoas cada vez mais e essas peças não se encaixam. Porque antigamente, como é que se dava o conhecimento, cara? Tu ia lendo as coisas, tu ia aprendendo e essas peças ficavam na tua cabeça. Aprendi um pouquinho de matemática, um pouquinho de português. Tava aqui, uma hora, um conectava com o outro. Opa, aprendi algo novo. Só que daqui a pouco essas peças estão tão ali que tudo começa a conectar junto. Pá, enxerguei. Sabe? Então, cara, um trunfo para mim na vida. Eu comecei a estudar coisa muito profunda, muito cedo. Né? Imagina, com 16 anos já estava ciência política profissionalmente. Então todos os grandes autores que os caras estão lendo agora, querido, ali, essas peças do quebra-cabeça já estavam na minha cabeça. Então é por isso que faz muito mais sentido para mim muitas coisas. E eu me acho que não sei, eu sou único. Tá? Ou quando eu falo único, toda vez que eu falo algo de maneira... Isso aqui a gente tem que explicar para as pessoas, né? Toda vez que eu falo algo de maneira generalizada, eu estou mostrando uma tendência. Não é, tu não é único, tem outro lá com isso, claro, óbvio, entendeu? Mas é o que te faz ser único. Sim. Né, ter certeza de si mesmo também. E se entender. Então, o que nos falta no mundo hoje, cara, é esse sentimento de fechamento, entendeu? Por que as pessoas ficam viciadas? Estou maratonando séries. Binge watching, né? Quando vê um atrás do outro, por quê? Porque tu tem que ver até o final para fazer sentido. Tu tem que fechar o arco. Tem que fechar o arco. Perfeito. Agora, qual é o problema que a gente tem, que eu acho que os caras da Netflix não se deram conta disso? Cara, olha só, ninguém quer um arco infinito. Por quê? O que é a televisão, né? O que é a entrega? A entrega é eu te entreter enquanto eu te mostro a próxima propaganda. Esse é o objetivo da televisão. Sim. Qual é o objetivo da novela? Não é te contar uma história. É te deixar preso aqui até tu ver a própria propaganda do banco, da Coca-Cola, do McDonald's, entendeu? É te deixar preso. Esse é o objetivo dos programas de televisão. Tá? Não tem nada cultural ali pra gente ver. Então, qual é o problema das Netflix, cara? Os caras entregam 12 episódios de uma vez só. Tu tem que ver os 12. Só que eles são trouxa. Porque tu fez 12 episódios, cansativo, gastou dinheiro e as pessoas não pararam para ver propaganda no meio. Tu entendeu? Tanto que agora, até se for ver, minha Amazon Prime já botou propaganda no meio. Sim. Ah, mas eu não quero, mas agora vai ter. Mas eu pago para não, mas vai ter igual para ti, porque tu tem que ver nossas propaganda. Tem mais eu acho que a Netflix começou com isso também. Talvez, talvez... pagar ela barateou para tu pagar mais. Talvez eles tenham enxergado... Você está falando. Agora, mas sim, 10 anos, 20 anos, os caras não, porque ninguém mais enxerga o óbvio, tu entende? Então esse sentido, cara, de fechamento falta muito nos dias de hoje. Entendeu? Tu enxergar um nexo, um fim, um porquê. E a vida faz sentido, senão a vida fica sem sentido. E a falta de sentido é sofrimento pro ser humano. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não enxergam mais sentido. A vida era muito mais simples no passado. Hoje o sentido está fragmentado em coisas que as pessoas às vezes não enxergam. Como é que era a vida antigamente? Tu queria ser um cara igual ao teu pai, ou melhor que teu pai, achar uma mulher no estilo da tua mãe, criar os filhos como tu foi criado, né? Fazer um churrasco no final de semana com os amigos, né? Achar um trabalho que conseguisse pagar essa brincadeira toda, né? E se comunicasse com a tua essência, melhor ainda, né? E fazer uma viagem de vez em quando. Vida resolvida, dado. Tava resolvido. Hoje não. Hoje tem que ter uma coleção de relógio, uma coleção de carro, uma coleção de não sei o que. É tudo uma coleção. Porque tu tem que tapar um buraco de falta de sentido que tu não tem mais na vida. Entendeu? E o nosso sentido, cara, tá nisso que o primeiro sentido é o servir, cara. Olha como é bom quando tu faz um churrasco e todos os teus amigos comem feliz. Tu nem come. Tu quer ver só os outros comer. Cara, não é isso aí? Aqui é isso. Cara, mas é o servir. É verdade. Primeira forma que eu trago sentido da vida. Hoje as pessoas não servem pra mais ninguém. Por isso que a gente faz. Cara, por isso que a gente faz. Por isso tu faz. Então o cara faz trabalho voluntário, ajuda. Olha o que o Instituto Cultural Floresta fez nessa tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul. Entendeu? Tu dá aula pra esses caras lá gratuitamente. Isso é o servir, é o entregar. Outra forma é o pertencer, fazer parte de um grupo. Olha que legal, pô, só tu tem foto, todas as tuas fotos aqui, cara. Não tem ninguém sozinho, é grupo, é família, né? É os amigos, é o pessoal da viagem, tu entende? Então tudo isso tu tem os teus grupos de pertencimento. O pertencer pesa muito. E hoje no mundo as pessoas não têm mais grupos sociais, cara. E é por isso, cara, tu tem essa capacidade, esse espírito gregário.
Quem te chamar pra vir aqui vai sentar e falar contigo com prazer, porque gosta de ti. Pô, vou lá, como é que eu vou? Pô, o Dado chamou, eu vou lá, eu botei minha agenda. Cara, hoje é um dia fora de uma agenda habitual pra gente estar fazendo uma gravação. Né? Sim. Mas eu vou lá, E pô. tá aqui. Claro, porque, mas daí mas tu entendeu? Porque tu tem esse espírito gregário, Dado. Então, são tantas formas, cara. A ordem, por exemplo. Porra, olha como é que começa a Bíblia. Qual é o livro mais lido que a gente tem no Ocidente? A Bíblia, né? Como é que começa? Antes era o caos, Deus fez a ordem. O verbo fez a ordem. Tu quer ordem, cara? Olha como é legal tu ver um lugar bonito igual tu tem aqui, ó. Ordem. Tu sente, pá, minha vida tá organizada. Porque a vida é caos, a vida é morte. As pessoas não entendem, a vida é morte. A única certeza na vida é que tu vai morrer. Então o mundo todo leva pra tu morrer, pra tu ficar velho, ficar broxa, ter dor nas pernas, ver teus pessoas mais queridas morrerem, né? Porque senão tu morreu antes. Se tu não vê os teus queridos morrerem é porque tu morreu antes, né? Sim. Não vou nem falar contigo, sabe o que é, né? Não precisamos nem entrar nisso aí. A vida é a morte. Só que as pessoas não entendem isso, cara. Eu digo, cara, a morte não é um dia lá adiante. A morte é cada dia que tu não viveu, Dado. Cada dia que tu não foi feliz, que tu não encontrou sentido, que tu não achou que tu estava indo pro caminho para ser melhor. Porque o que nos faz feliz, cara, não é o ganhar. É saber que tu tá dando um passinho naquela direção. Tu nem sabe para onde às vezes. Mas tu tá indo para lá. E isso é felicidade existencial. Então tudo isso é para falar do negócio da casa, tu tá no evento, isso aqui é o óbvio para nós. Essa aqui é a nossa casa. E isso nos dá sentido. Porque nesse mundo de coisas desproporcionais, esse mundo de novidade cai por todos os lados, cara, eu tenho a minha cadeira. Entendeu? Essa cadeira, ela é a parte que eu sei que o mundo, ele é intransitório. É o item, olha o que tu tem atrás de ti aqui, ó, uma memorabilia. É para lembrar quem tu era, o que tu viveu. Não, aqui eu tô em casa. Nesse mundo de sofrimento, de terror, de medo, de angústia, eu tô no meu lugar. Isso é muito importante. Cara, vontade de chorar falando isso, porque a gente, olha só, batendo papo aqui, acabei em Porto Alegre, falar das coisas aqui, mas agora vamos voltar pra Grécia Antiga, cara. Cara, olha o que acontece. Meu, tem dois grandes livros, tá, do Homero. Um deles é a Ilíada e o outro é a Odisseia. Ilíada, a Batalha de Troia. A Odisseia é a volta do Homero para casa do Odisseu, do Ulisses para casa dele, tá? Ulisses, ele é chamado para guerra, não, tu vai ter que guerrear com a gente. Ulisses é o cara que constrói a cavalo de Troia, lá faz a parada toda. A ilha dele é Ítaca, ele é casado com a Penélope, o filho dele acaba de nascer. E ele, tu vem pra guerra. E ele vai pra guerra. Ele tem que voltar. Na volta para casa demora um monte para ele chegar lá. E numa delas, que ele cai a sereia chama ele, Calypso chama ele. Calypso, Apocalipse, é quando tu sai da escuridão. Tanto que em inglês o nome é Revelations, né? As revelações, Apocalipse em português, Revelations em inglês. Tu saiu da escuridão. Ele vai para Calypso, é o nome da sereia. E ele tá lá e tudo é legal, come todo mundo, bebe todo mundo, é do caralho. Mas ele olha só, eu preciso ir pra casa. Agora chegou a hora, eu acho que ele fica 7 anos, se não me engano, 7 anos. Eu preciso ir pra casa. Daí eu, não, mas tu não precisa ir pra casa, olha que legal isso aqui. Né? Eu vou te dar toda a fortuna do mundo. Mas do que me adianta a fortuna do mundo se eu vou morrer? Ele disse pra ela. Não, peraí. Então, além de dar toda a fortuna do mundo, eu vou te dar a vida eterna. Porra, toda a fortuna do mundo e vida eterna? É um business, né? Daí ele disse, tá, mas só, do que me adianta toda a fortuna do mundo e a vida eterna se eu vou ficar velho? Eu vou envelhecer. Não, então eu vou te dar. O Ulisses, nessa época, ele tem 38 anos, tá? Eu vou te dar toda a fortuna do mundo, eu vou te dar a vida eterna e vou te permanecer com a tua virilidade que tu tem hoje. Fortuna, vida eterna e virilidade? O homem forte, bonito? É tentador, né? Pode ter o que tu quiser para sempre. Ele disse, ok, tu vai me dar vida eterna, vai me dar tudo isso, só que eu não tô no meu lugar. O meu lugar é Ítaca. Aí que tá, né? Pá, aí cara, que pega. as pessoas hoje não sabem, e as pessoas não sabem mais o seu lugar no mundo. Por isso a grande tristeza. Tu tem que saber qual é a tua Ítaca, qual é o teu lugar no mundo. As pessoas não sabem. Tu entendeu? Isso é um sofrimento existencial muito grande. Porque muitas vezes, cara, eu tive muita sorte, tá, de nascer numa família de classe média. Porque tu pode nascer numa família rica, uma família pobre, uma família de classe média. Né? Isso aí é o poder da aleatoriedade da vida, que as pessoas também não enxergam. Tem uma aleatoriedade nesse negócio. Sim. Cara, a família que tu nasceu, não é Deus, que não, meu, onde é que tu nasceu, molda quem tu é. Tá? O cara que é muito pobre, ele nasce no mundo de escassez. Então ele aprende a se virar. Ele fica mais vivo, porque ele aprendeu escassez. Pode faltar, eu preciso. Tá? O cara nasce muito rico, ele nasce no mundo da abundância.
Ele tem acesso a tudo. Então ele pode ter até ideias melhores, porque ele não precisa lutar para comer muitas vezes. Ele pode pensar como é que eu vou resolver esse problema de maneira mais bonita. Então, estética, design, ele pode pensar em outras coisas, soluções melhores. O cara da classe média, tu aprende com uma coisa seguinte, olha só, como a gente já não tem muito e tu não tem muito lá, como tu já não tem muito, mas também não te falta, tu precisa procurar coisas. Minha mãe dizia para mim, né, meu pai dizia para mim, que o conhecimento era aquilo que as pessoas não te roubavam. E eu vi através do conhecimento, do estudo, meus pais saíram de uma vida de classe baixa e chegaram a ter uma vida de classe alta. Eu poder estudar, fazer intercâmbios, porra. Essas coisas, tu não é rico, mas tu não tá ruim, entendeu? Então eu vi esse trânsito social que o conhecimento entregava. E aí o classe média vai fazer o quê? Conhecimento. Meu pai tinha 2 faculdades, meu pai era engenheiro e advogado, minha mãe arquiteta e advogada. Trabalho policiais, os dois, tal. Eu fui criado no mundo servir e proteger. Né? Fui criado nesse mundo. Servir e proteger, servir e proteger. Né? Então eu fui através do conhecimento. Então isso aí me trouxe essas informações todas. E aí a vida tem mais sentido quando tu tem mais informações, quando tu enxerga o belo, quando os quadros fazem sentido, aquela mulher, o Werner que tu tem lá, a mulher do brinco, tá? Tu enxerga as coisas, todas elas. E as coisas fazem mais sentido, a vida tem mais graça. O problema é que as pessoas hoje não enxergam mais sentido porque não sabem de onde que veio. Ninguém mais estudou, ninguém mais leu, ninguém vê as coisas, ninguém fala as línguas, ninguém viaja, ninguém faz nada. É só tapar esse buraco com coisas. Muitas vezes. Então as pessoas começam comprando coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que ela nem se relaciona com uma pessoa que ela não é. E óbvio que no início da vida dos ratos ali, né, na rat race que a gente vive, as pessoas têm que ter as coisas. Né? Só que depois tu chega lá em cima, cara, lá em cima, lá na primeira divisão, lá só vale o que o dinheiro não compra. Lá é retidão de caráter, é tua capacidade de diplomacia, né? É a tua cultura, né? Porque lá em cima todo mundo tem o mesmo jato, mesmo, sabe? Os caras têm os mesmos carros, é tudo, todo mundo tem tudo o tempo todo. Né? E aí talvez vem o grupo do pertencimento que a gente estava falando das road trips. Tem um grupo que ali tu pode ser tu. Porque nesse mundo, conforme tu vai crescendo financeiramente, menos as pessoas se expõem. Tu vai conversar com as pessoas e vai falar, botei um tijolo novo lá na minha casa, tô pensando em botar um concreto novo que inventaram. Qual é o mármore que tu botou no teu banheiro? Então conversa, vai ser assunto que a gente tá tendo. E é por isso a importância desse momento. Esse assunto as pessoas não têm. Só que não acontece. Acontece. Raro. E talvez isso aqui possa até ser um motivador para as pessoas terem essas discussões, né? Cara, já conversou, eu perdi meu pai. Tá? Eu não tenho como perguntar pro meu pai as coisas. Já perguntou pro teu pai as coisas? Eu digo assim, cara, já conversou com teu pai? Tu perguntou pra ele quando é que ele conheceu a tua mãe? Como é que eles se foram? Como é que foi o dia mais feliz da tua... Cara, uma vez eu perguntei pro meu pai, já vou te passar a bola de novo aqui, Dado. Não. Uma vez, cara... Continua. Cara, perguntei pra minha mãe uma vez, mãe, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Fernando, foi quando nasceram meus filhos. Foi quando eu nasci, então, sou o primeiro. Porque minha mãe perdeu um filho minha mãe perdeu o primeiro filho no parto. Primeiro filho. No parto, tá? Então, no dia anterior ao parto. Então, eu sou uma gravidez de 18 meses. Entendeu? Com muito mais medo, mais angústia, essas coisas todas. Muito mais querido no sentido... Não. Desejado. Primeiro morreu, cara. Meu pai teve que enterrar um bebezinho. Teve que fazer registro, tudo, vamos enterrar lá no Fuca. Com um caixãozinho atrás. Ruim, né? Não vou nem falar que eu choro. Deu presente pro meu pai. Agora vou chorar, lembrei do pai, é foda. Pai, lembrar do Zé é foda, tá ligado? Bom, pai, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Eu falei, vai dizer quando eu nasci também agora, né? Filho preferido. Achasse que era isso. Meu pai, quando eu passei para delegado de polícia. Que vida medíocre. Cara, eu não tô precisando da minha cabeça, né? Tô no carro, pai indo pra praia. Que vida medíocre, né? O cara quando passou delegado de polícia. Cara, depois que eu fui me dar conta. Cara, foi o dia que ele pôde dar condições de vida pros filhos. Certeza. Agora a nossa vida saiu daqui e foi pra cá. Foi pra cá. Nós tínhamos uma vida boa. Sim. Sempre boa dentro daquele mundo real, né? As roupas dos primos voltam pra ti, põe uma joelheira. É uma vida diferente, a vida do classe média ali. Entendeu? Mas ali foi, vamos sair daqui, nós vamos pra cá. Tem mais certeza. Então ali vi, cara, que é a vida do homem. O homem entrega. Mulher é carinho. O homem entrega. O homem só é amado pelo que entrega. Tu parou de entregar, ninguém vai falar contigo. Ninguém vai te conversa, ninguém te chama pro churrasco. A tua mulher te chuta tua bunda na hora e pega o outro. Na hora! Se tu não entrega. O homem é performance o tempo todo. O que tu tá entregando? Não tô falando só material, mas sentimento, amor, honra, admiração, sexo. Mas é isso, é entrega. O que tu entrega pro mundo? E esse mundo é uma realidade. Hoje a gente tá no mundo que as pessoas não entregam mais nada, Dado. As crianças... Cara, eu conheço pessoas 40 anos... Cara, os caras não produzem nada, não pagam tributos, não têm empregados, não geram riqueza.
Que mundo é esse que a gente se perdeu? Onde é que a gente se perdeu? Essa é uma discussão filosófica. Tá, mas tu tem um ponto para mostrar onde é que se perdeu? Mas tem. Onde? Porque eu vejo uma faixa etária que tu acertou em cheio aí. Tá? Cara, a gente se perdeu, tecnicamente, ao meu ver, com a invenção da pílula anticoncepcional, 18 de agosto de 1960. Mas será que tão cedo assim? Não, cara, a nossa... Tu tá achando muito curto o espaço Não, de tô tempo? achando muito tempo. Tu acha que foi mais atrás? Não, acho que foi mais perto. Não. Aqui é o resultado de lá. Porque lá, cara, as mulheres começaram a poder postergar o momento da gravidez. Tu conseguiu dissociar... Não, mas olha só. Bom, o que tu acha que foi, então? Tá, eu acho que foi mais pra cá. Eu Vamos vejo ver? assim, ó, Brasil, vou falar um pouquinho do Brasil. A reforma ortográfica foi uma coisa que mudou muita coisa. Tu tirasses, entre aspas, obrigações de saber que tudo é uma coisa e toda é outra, e começou a tirar os acentos e não sei o que mais, e ali começou a ficar a vagabundagem no ensino, a ponto de que a gurizada, que na época, né, a gurizada que se formou nos anos 84, 85, 86, não sabe redigir, não sabe escrever. Tá. Agora, quem estava nos anos 60, 70, sabe escrever, sabe dissertar, tinha redação, fazia redação e comédia. Eu tirei 10 na redação da URGS. Tá aí, 10 na URGS. Na URGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não, eu entrei bem. Eu entrei em primeiro lugar no meu curso. Tá louco? Deixa eu só te falar uma coisa. Vou te dar outras mudanças também. Questão de comunidade. Não. De comunidade. Olha as placas dos carros, cara. Há bem pouco tempo atrás tinha essa Bagé, Rio Grande do Sul. Sim. Tu sabia se o cara era da cidade ou não? Isso é uma desconstrução, né? Desconstrução. Total. Tu perde o senso de comunidade, mas daí é onde a gente começa a quebrar a humanidade toda. Se chegasse um carro numa cidade interior, tu fala muito de Bagé, né? Tem negócio... Não, eu só falei Bagé, mas posso falar a Se chegasse lá São Antônio, da carro Patrulha. Com uma placa que não é de lá. De vacaria, todo mundo tava olhando. Será que vão comprar as terras? Será que veio fazer o quê? Roubar gado? O que é que veio fazer aqui? Agora tu não sabe, cara. Nas placas tu não sabe mais, acabou. Mas tu entende que se eles estão quebrando nosso senso de comunidade? Sim. Só senso de comunidade sendo quebrado. Perfeito. Cara, a gente pode voltar muito tempo atrás, tá? Quando é que a gente tem essa grande mudança? Quando o ser humano começa a ser o centro do universo. A gente não era o centro do universo. Isso aí é a coisa que eu mais gosto de falar e posso falar durante dias aqui contigo, tá? Que é a modernidade. Quando é que o mundo se tornou o que a gente é? Para mim, a queda do mundo, queda de Constantinopla, 2 de abril de 1453. Ali mudou o mundo. Porque antes é o seguinte, cara, todo o poder ficava no centro da Europa. Agora nós vamos para um papo muito louco. Todo o poder era no centro da Europa. E tinha o Bósforo, tá? Os caras faziam a Rota da Seda. Eles desciam lá, compravam as coisas e voltavam. Né? Sabe que eles não traziam cravo? Eles traziam especiarias, traziam cravo. Cravo é legal porque tu comeu no sagu, tinha um cravo lá. Pessoas gostam, pessoas não gostam. Não, cara, o cravo afugentava os ratos da peste bubônica. Tu entendeu? Tinha várias coisas. Tudo tinha um outro uso para as coisas. Beleza. Os muçulmanos tomam Constantinopla. Não tem mais o caminho para lá agora. Só que eu continuo querendo cravo. Eu continuo querendo as peles. Eu fiquei rico, né? Sou um burguês rico. Eu quero as coisas. Eu quero os sabores diferentes. O poder sai do centro da Europa e vai para as bordas. Portugal, Península Espanha. Ibérica, né? Vamos dar a volta, não. Descobrir o caminho. Vamos achar os caminhos. Vamos achar os caminhos. E ali a gente começou a ver um mundo onde o mundo é todo igual. A partir dali, desse momento, a gente começa a chegar para o mundo que é todo igual. Revolução Francesa, Iluminismo. Né? Agora tu começa a ter quebras na tua existência. Uma delas, hoje em dia a gente tem um grande problema com a questão religiosa. Sim. Deus já não está mais... Deus está morto, diz o Nietzsche, né? Deus está morto. E agora é o seguinte, ó. Nós não temos Deus de um lado e a ciência já não responde. Nós passamos uma pandemia. Ciência, Sim. ciência, ciência. Tem que usar máscara. Agora provaram que não tinha que usar máscara. Agora provaram que uma coisa não tinha que funcionar. Que a vacina dava um problema. E a gente ficou gritando ciência, ciência, ciência. Então olha esse mundo. Tu sabe que isso aí, as pessoas, quando falam do Nietzsche, não leram o Nietzsche, né? Porque o Nietzsche não está falando, Deus morreu. Não, ele está dizendo o contrário. Cara, no mundo de hoje nós não temos mais Deus e isso é ruim. É isso que ele está dizendo para nós. Mas é a pílula. Não, a pílula... Porque tu sente que mudou tudo? Claro, não, sim, cara, porque até desde o início da humanidade o momento mais difícil para a mulher é a gravidez, tá? E a mulher, antigamente, porque ali a gente dissociou sexo de reprodução, entendeu? Antigamente, cara, sim, isso como é que funciona as gurias antigamente? Pega as gurias, não vou dizer a tua esposa, né? Mas pega as gurias anteriores. Ela tinha um namorado, testava, tinha o segundo namorado, testava, tinha o terceiro e casava com o terceiro, com o primeiro, com o segundo, né? Como é que eram os convites de casamento, cara? Como é que veio teu convite de casamento quando casou? O que estava escrito nele?
pais. Ah, os pais ajudavam a escolher quem tu ia casar. Tu tinha uma ajuda. Tu entendeu? Hoje a gente não tem mais essa ajuda. Hoje as pessoas estão perdidas. Tu casa com quem tu ama, quem te apaixonou. Meu, no momento que te apaixona por alguém, tu tá em patos, tu tá em doença. A paixão, a etimologia é doença. A gente que vive um amor, tu sabe que a paixão é um patos, não é legal. Tu tá decidindo no momento que tá intoxicado. O que vai ficar pro resto da tua vida? Desse é o mais importante da tua existência. Então olha só os problemas que a gente tem aqui, cara. A mulher é seletora. A gente tá aqui do jeito que o mundo é hoje, publicando na internet, viajando pelo mundo, pegando um avião. Hoje em 27 horas, tu vai de qualquer aeroporto do mundo em 27 horas. Tu atravessa o mundo em 27 horas. Tudo que a gente tem de benefício, internet, tudo que tu tem, poder importar e chegar tâmaras do Saara pra ti agora, tudo tu consegue. Tu vai no Zafari e tem tudo que tu quiser. Tudo isso acontece por uma única coisa. Nós homens disputando o acesso a sexo com as fêmeas. As fêmeas são seletoras sexuais da nossa espécie. Elas decidem com que elas vão ficar. Tem esses machos que são os caras mais legais. Todo mundo aqui teve um amigo, quando era jovem, ele era o quietão num canto, meio escuro, e as gurias faziam fila para sair com ele. Todo mundo teve esse, o cara que só precisava ficar. Ele só chegava, fila das mulheres que queriam ficar. Todo mundo conhece um cara assim. Tá? Oh, não, eu era esse cara, que bom. Muitas vezes, a imensa maioria não é. Só 8% da população é esse cara. Ou tem traços desse cara. Os outros 92% não são. Os outros 92% competem. Olha a loucura que é, dado. 80% das mulheres, no decorrer da humanidade, 80% das mulheres reproduzem. 20% não. Dos homens, só 40% reproduzem. Os outros 60% não. Ou seja, 40% dos homens transaram com 80% das mulheres. Olha o que a gente tem hoje no mundo. Bom, vou chegar nesse problema. Agora vamos por que isso? Então a mulher não podia se arriscar, porque sexo para a mulher é violência, é penetração, é chance de doença, ela vai ficar falada, ninguém vai querer mais ela. Então ela não podia expor e testar outros machos. E as mulheres estão desde o início querendo o melhor macho. E a gente quer isso, como a gente quer a melhor mulher. Hipergamia vai para os dois lados. Só que hipergamia feminina, ela nunca tem limite. A nossa tem limite. O maior diz, essa mulher é muita areia pro meu caminhãozinho. O homem diz isso, a mulher nunca vai dizer, esse cara é muita areia pro meu caminhãozinho. Não tem isso. O homem tem essas coisas. Ok, cheguei no meu limite. Tu chega no lugar, tu sentou, tu vai no restaurante ou qualquer lugar, tu sentou. Tu já vê quem é o cara mais forte, quem tu bate, quem tu não bate, onde é que é a rota de fuga, tu já pensou em tudo isso. A mulher não tem esses discernimentos. O homem funciona diferente da mulher. E tu respeita, tu chega no lugar, pô, esse cara sabe mais que eu, tu sabe teu lugar no mundo. Faz parte do homem ter isso. Porque a gente tá nascendo em competição intrasexual desde que a gente saiu. Porque a gente nasce em escassez sexual. Ninguém quer te dar quando é criança. Tu não come ninguém. A mulher que nasceu peito e bunda, todo mundo quer comer. É fartura, abundância sexual para ela. Então ela tá sempre deixando as portas abertas. Sai com... Depois sai com outro, mas não diz, eu não quero. Não faz isso. Nós estamos lutando. Por isso que muitos caras, com a primeira que sai com ele, dá um beijo, ou mantém práticas sexuais, ou faz alguma coisa diferente, o cara casa. Porque achei alguém que me ama. O cara casa com a primeira. E errado, porque ainda... Bom, mas isso aqui é um assunto que nós vamos muito longe. Para voltar para a pílula anticoncepcional. Nesse momento da pílula anticoncepcional, cara, a mulher pôde postergar o momento da reprodução. Então tu já não tinha mais risco e tu podia escolher o melhor macho. Cada vez mais. Podia experimentar. Podia experimentar, não. E tu podia escolher melhor, que era bom para a espécie humana. Agora tem um problema. A fertilidade não recuou. A fertilidade continua sendo como a gente é bicho. A gente faz 300 mil anos assim, a espécie humana tem. Não vai ser 60 anos de feminismo que vai mudar o teu período de fertilidade. As mulheres começaram a não procriar mais. Quantas mulheres do caralho tu conhece? Que em Porto Alegre, não vou dar nomes, porque a gente conhece todo mundo. Que eram umas gurias bonitas, máquina, maravilhosa, corpo, família, rica, tudo. Que não casaram porque ficaram procurando o macho no andar de cima. Quantas tem, brother? Que já perderam sua fertilidade. Já passou. Sobraram, ficou pra titia. Porque tudo isso que eu tô falando pra vocês, as vovó falavam. Eu explico de maneira científica. Ficou pra titia, quem muito escolhe acaba escolhido. Não é isso aí que as vovó diziam pra Celinha? Minha netinha, tu tem que ser prendada, ou seja, aprenda novas coisas pra ter um valor um pouco maior nesse negócio. E é que as mulheres a gente começou a se perder, cara. As mulheres começaram a não ter filho, não reproduzir, passar para andar adiante, trocar. Olha o mundo que a gente tem hoje, cara. Hoje a gente tem pensão socioafetiva. A mulher tem um filho com um cara, com esse cara que ela escolheu pela genética, depois separa e ela casa com outro cara. E esse outro cara tem que pegar a genética do primeiro marido. Tem que sustentar esse filho que não é dele. Isso tem cabimento. Esse é um absurdo que a gente está vendo. Por quê? Porque o mundo se adapta ao que as mulheres querem. Porque assim, a mulher tem dois caras na cabeça, um para dar, um para pagar as contas. Ponto final. Desde o início da humanidade, assim. Ela tem que ter um para tirar a melhor genética e um para sobrevivência.
Porque antigamente, o que acontecia com as mulheres, cara? Ela saiu com esse cara que era o alfa, o primeiro, o alfa ele é desapegado. Por quê? A experiência dele para ter filhos era espalhar a semente com o maior número de mulher possível. Ele comia todo mundo, fazia filho com todo mundo. Uns iam sobreviver, uns não iam sobreviver. Só o que acabava acontecendo, cara? E agora eu acabei de ir no Museu da Pré-História, lá no interior da Dordogne, na França, e vi algo que eu sempre via nas minhas aulas de antropologia, falava sobre isso, agora eu enxerguei lá. Eles têm os fósseis, cara, eles começaram a enxergar os fósseis, encontrar fósseis, os arqueólogos. Da fêmea, jovem, com feto dentro dela ainda. Da fêmea jovem com bebê do lado dela, porque essas mulheres morriam. A gravidez, até os dias de hoje, isso não vai mudar, é uma dificuldade na vida da mulher. Para locomoção, tensão hormonal, dificuldade de achar energia, ela fica mais lenta. Antigamente o tigre dente de sabre comia, não sobrevivia. Então elas começaram a ficar do lado de um cara que desse essa condição para ela. Como que nós homens começamos a responder os anseios femininos de ter 2 caras? Porque a mulher tem 2 caras. Meu, olha só, a mulher tem tanto 2 caras, as pessoas não... Só que tudo que eu tô te falando é muito polêmico, porque ninguém nunca enxergou essas coisas, tá? Pouca gente fala sobre isso. Como é que é o ciclo menstrual da mulher? Ela tem 3 dias de estrogênio, estros é cio. Ela tá no cio. Mulher querendo dar... Como é que é? Fogo morro acima, água morro abaixo, mulher querendo dar, ninguém segura. 3 dias de estros. 27 de progester. Progester, cuidado. 13 de cio, 27 de cuidado. Aqui é para ela sair 3 dias com alfa e voltar pro queridão depois, pro beta. Esse aqui é a dinâmica dela. Essa foi que sobreviveu. Talvez tivessem outras, estava sempre do cio. 30 dias de cio. Entendeu? Talvez tivesse essa lá no início. Isso é o que o Darwin nos responde a entender como é que está a evolução humana. Talvez tivesse uma que fosse 30 de progester e daí não tinha o cio, não transava com as pessoas, não ia adiante. A que sobreviveu, a que chegou, foi essa aqui. Ó. Foi melhor adaptado. Achar um cara forte para ter melhor genética e um para pagar as contas. Como é que nós homens, porque daí a mulher está fazendo isso, ela está querendo isso, nós estamos em guerra intrasexual. Eu estou competindo com os outros caras para ter essa melhor mulher, porque eu quero melhor genética também, eu quero essas coisas. A gente começou a se tornar esse cara, que é o cavaleiro. Não é o cavaleiro? Tu juntava as melhores coisas desse alfa, que era coragem, esforço, audácia, né? Inteligência, resolver problemas, com cuidado, afeto. De onde que vem o afeto? O alfa não tem relação de afeto. Né? As etimologias de afeto vêm ad factum, feito como eu. Saiu o bebê daquela mulher, ele era parecido comigo. Fisicamente parecido comigo. Tá feito. E eu ficava com ele, cuidava. Tu entendeu? E é óbvio, entre aquele alfa que tinha os filhos e não cuidava e morriam, e eu que cuidava desse filho, essa genética caminhou. Por exemplo, as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso, como a divindade criou essas coisas todas. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Então a gente, cara, desenvolveu uma resposta para a fêmea. Agora as fêmeas mudou a resposta. Elas não querem mais isso aqui. Pós-pílula. Pós-pílula. Não, eles começaram. Não, mas até os dias de hoje. Hoje em dia eles estão dizendo, não, pode ter um filho com um e outro vai pagar tuas contas. Tu vai querer ser quem? Tu vai querer o que come as mulheres, espalha a semente, ou o que paga as contas? Quem que tu quer ser? Eu tô feliz há 40 anos. Beleza, mas o que tu acha que é a solução? Eu quero só o que come e não tem responsabilidade. O que eu vou fazer? Começar a tomar bomba, começar a fingir começar umas coisas falsas para parecer que é verdade, comprar uns carros parcelados que eu não tenho dinheiro, mas faz conta que eu tive, dou um cheque sem fundo e vendo com um carro legal. Tem um monte de livro mesmo que não lido, porque é só tu fingir que tu tem esse fato signo de vitória. Porque a mulher também, antigamente, como é que aconteciam as coisas? A mulher tem Ok, porque a mulher porque é seletora sexual mesmo, ela passa esse período muito cedo na vida dela. A mulher não sabe... Cara, esse cara que é o vitorioso, o cara que fala, o que tem a liderança, tá? Isso aqui é um grande símbolo que esse cara pode ter o que é necessário para ganhar na vida, de competência. Uhum. Só que é um indicativo que ele pode ter competência. Ele não é competência por si mesmo. Quando a mulher está muito cedo na vida, ela acha que esse signo do cara que é o bad boy, o tatuado, forte, esse cara é competente, porque ele tem um signo que essa competência. Ela acaba se iludindo. Por isso que as famílias iam, minha filha, com esse aí não. Com esse aqui sim. Porque eles iam, esse aqui fez, mas o pai dele chegou lá, o pai dele passou para juiz, o pai dele comprou uma fazenda, o pai dele é o rei da cidade, entendeu? E eles enxergavam e falavam, esse caso com esse. Tanto que os ricos continuam essa dinâmica, querido. Rico não se apaixona. Rico é merge and acquisitions. Os caras estão unindo patrimônio. Acabou. Quem faz o que é coisa de pobre. Pobre se fode nessa vida aqui. Achar que tem que se apaixonar. Coisa de chinelo.
Entendeu? O cara que é do caralho não faz essas coisas aqui. E é inacreditável dizer isso, mas é exatamente assim. As pessoas não enxergam. Então, qual é o problema que a gente acaba vivendo aqui, cara? Essas mulheres acabam iludidas nisso aqui. E acabam tendo filhos. Então, esses caras fazem o quê? Vale mais a pena para eu entregar, porque o que eu quero? Eu quero reproduzir melhor. Não é amor essas coisas, eu quero reproduzir melhor. Então, tem que fingir que eu sou esse alfa. Porque as mulheres estão dando pros alfa. Depois, os gordinhos vão pagar as contas lá. Os fracos, os CDF, os nerds. Mas depois que todo mundo comeu essas minas durante muito tempo, desculpa dizer esses termos aqui, depois que essas minas deram para todo mundo, toda a cidade saiu com elas, aí elas vão para a igreja achar um desavisado lá para casar. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Quando é que se perdeu? Pílula anticoncepcional. Antes daquilo era outro mundo. Deu. 18 de agosto de 1960. Ali a mulher começou a postergar esse momento da fertilidade. Só que agora as mulheres já estão enxergando isso aqui, elas estão voltando. Opa, erramos. Por quê? Porque as feministas não estão mais reproduzindo. Então essa genética não está passando adiante. Né? Eles estão criando cachorro. Não tem filho. Essa genética não vai adiante. Bebê newborn. Não tem filho. Não vai passar adiante. Reborn. Sei lá. O Reborn, né? Você está dando uma discussão bacana, né? Que coisa bacana essa discussão. Isso aí. Essa genética não vai adiante, não nos interessa. Genéticas não vão adiante, não me interessam do ponto de vista de ciência social. Porque eu não sou terapeuta, não sou guru, não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou porra nenhuma, eu sou cientista social. Estou te falando como vai funcionar a humanidade. Ah, não, mas eu não sou assim, pouco me interessa. Eu estou falando da tendência da humanidade, como é que funciona. E é duro desse jeito. Então, quando é que mudou? Pílula anticoncepcional. Quando a mulher começou a botar a chance dela de achar o próximo macho sem limite, ela quer sempre andar de cima. E a gente vê isso acontecer até os dias de hoje. Nós vamos ter que dar uma resposta. Só que qual é o problema da resposta que a gente tem aqui dado? É que lá na savana africana, a gente tinha promiscuidade sexual. Promíscuos, pró-mistura. Transar com todo mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer ali. Só que a gente não tinha sentimento. O sentimento começa com afeto, né? Opa, nasceu igual a mim. Começa a civilização, cara. Os caras a gente era nômade. Ia comendo e largando as mulheres, o mundo ia. Quando a gente começa a ficar com a mulher aqui do lado, que as mulheres resolvem ficar com, porque é a mulher que fez. A mulher é seletora sexual até hoje. Tu teve quantos filhos, sua mulher que ter. Não foi uma escolha tu. Essas coisas. É tudo ela que decide. Tá? Aqui, cara, a gente começou a ficar com a mulher, 9 meses do lado, o cara comia a sementinha caía, a sementinha... Opa, agricultura. Vamos começar a fazer isso. Entendeu? Aí os fracos começaram a reproduzir. Os fracos começaram a dar as regras. O mundo é feito por... Os fracos criam as regras, não os fortes. Né? Aí o Randall nos dizia lá, né? Como é que o Estado de quem não produz dá regra para quem produz? Né? Por que a gente tem lá os mandamentos da igreja? Não matarás, né? Não vai comer a mulher do vizinho. Tu vai comer a mulher do vizinho porque tu não consegue. Daí tu não quer que coma a tua mulher. Daí tu faz essa regra. Não vai matar porque tu tem medo que te matem. Porque se tu conseguir se matar, essa regra não estava lá. E quando tu fala em... É muito duro isso aqui, um assunto muito duro. Mas nós somos muito longe, muito rápido, né? Mas me chama para o mundo real aqui, tá, Dado? Mas me eu chama não pro mundo real. vou te deixar entre o mundo real. Não, isso tudo é mundo real. É muito real. Esse real. É o mundo muito real. Mas quando tu fala de VSM, que é o valor sexual de mercado, tá? Se puder falar rapidamente sobre isso aqui, e aí me responder uma coisa. Se o VSM muda conforme a cultura. Dos países? Não, cara, assim, o VSM, claro que tudo muda. O que é o VSM? Explica só para as pessoas. Cara, assim, eu sei que é óbvio para ti, mas não, eu sei. Do Parcão até a Pachaga. Não, mas é que tu fala, esse valor sexual de mercado, eu não tenho valor, eu sou um ser humano. Ninguém tá te julgando como ser humano, se tu é querido, não é querido, se tu é bom, se é honesto, não é honesto, bom caráter, mau caráter. Não é isso, entendeu? Mas o nosso ponto principal aqui é o seguinte, existe um... O que é o VSM? É a escolha de parceiros no mercado biológico da espécie humana. É isso. Existe uma fórmula de como as pessoas escolhem os parceiros. Tem um porquê das coisas acontecerem. Que é o que a gente falou mais ou menos aqui de maneira generalizada. Algumas culturas reconhecem coisas diferentes, que existem aspectos... Porque não, existem aspectos que são naturais. Entendeu? Poder, recursos, habilidade de conhecimento, aparência física e atração sexual, personalidade. Isso é muito importante. Agora, de resto, tem coisas que são circunstanciais. Proporção entre homens e mulheres em um determinado ambiente. Né? Na engenharia da URGS, até as feias são bonitas. Né? Na psicologia da PUC, tu tem que ser muito bonita. Se tu é se tu é modelo, ali tu vai ser uma subsumida, vai ser uma nota 7 naquele mercado. Fica mais difícil. Né? Outra coisa, conhecimento. Qual é outro problema que a mulher sofre hoje, cara? Porque assim, a mulher, ela... E aqui, olha só, isso aqui tem que... O problema do mundo hoje é que a gente tem que falar céu é azul, a grama é verde, né? E tem que falar com carinho sobre as coisas. Sim. Cara, o objetivo da pessoa é achar melhor que ela consegue, tá? Esse é o objetivo do ser humano, achar o melhor que ela consegue. Então o sonho da mulher é achar um cara que esteja acima dela. Melhor sempre. Então o objetivo da mulher é submissão a uma estrutura.
Sexo, olha, tudo é sexo, mas sexo é poder. Todo relacionamento, alguém se submete ao outro. Pega todos os relacionamentos que você conhece. Tem um que manda e outro que obedece. Todos. Vê tua mãe, teu pai, teu tio, tua tia, teu irmão, tua irmã, os vizinhos. Um se submete ao outro. Ponto final. Então isso é sexo. O objetivo da mulher é achar alguém que vale a pena me submeter. Eu não tô dizendo que ela tem que ser submissa. Ficar em casa, cuidar das crianças. Não é isso, cara. Mas ela quer achar que vale a pena me submeter esse cara. Vale a pena entrar na estrutura dele. Porque é estrutura de poder. Ou tu joga na minha estrutura ou eu jogo na tua. Desde que o mundo é mundo. Né? O sonho da mulher, tipo, pô, só, com esse cara eu quero casar, deixa que eu cuido das coisas lá. Mas o que muda nas culturas? Ou tem mudança nas culturas? O que acaba acontecendo, cara? Se tu é mais pobre, o número de homens mais ricos é maior. Tá? Ah, entendi. Então tu tem um pool de parceiros genéticos maior. Se tu é mais burra, o pool de parceiros mais inteligentes que tu é maior. Qual é o problema da mulher hoje? Elas estão muito alta do dinheiro, muito alta da cultura, não tem mais ninguém acima delas. Ai, não existem homens. Não existe. Até tem. Os que tem melhor que tu não te querem. Eles querem genética melhor. Querem teta mais dura, colágeno, bunda dura, chance de fertilidade. Mulheres com terceiro grau, 76% não estão no relacionamento contínuo. Mulheres com terceiro grau, 76% não têm um relacionamento contínuo. Dado que tu quer saber o que é pior, e são as coisas que chocam quando a gente fala isso. As mulheres vão ver, isso não vão ver, azar, tô nem... Cara, 43% dos lares da nação são de mulheres abandonadas, mães solteiras, filhos criados sem pai. Metade das casas da nação é uma mulher que comanda. Não tem um homem, ela foi abandonada por esse cara. Agora, aí eu te pergunto, por que isso aqui aconteceu? Um dia foi 1%, né? Outro dia foi 2%, outro dia foi 3%, um dia foi 10%, já foi 20%, até chegar nos 43%. Por quê? Porque essas pessoas todas foram criadas só por mulheres. Mulheres não sabem criar pessoas. Tu virou o homem que tu virou por causa do teu pai. Teu pai tirou da asa da mãe. Mãe serve pra guardar embaixo da asa, proteger. O pai tira fora. Essas pessoas não têm mais pai. Cara, isso é muito punk de dizer. Não, esse número aí... Punk de dizer. Punk. Isso aqui é punk de dizer, porque o mundo todo protege as mulheres como um todo. Outra coisa, cara, a guarda do filho fica pra quem? Pra mulher. Cara, como é que era o teatro social? Cara, a gente vive um teatro social. Como é que era antigamente? Antigamente, o homem casou com a mulher. Tu fez $1 bilhão. Tua mulher ficou dando infraestrutura em casa cuidando dos filhos. Separou. O que acontecia? Meio a meio. Não interessa se tu fez $1 bilhão ou não. Eu tenho metade. Era isso. As mulheres resolveram pedir que não queriam assim. Agora a gente não quer mais assim. Elas pediram. Tudo que foi entregue foi o que a mulher pediu. Sim, até porque hoje... Tudo que foi entregue é o que a mulher pediu. Se desenvolver. É uma coisa interessante, Conrado. Porra, isso aqui é punk. Não, são dados punk. Esse número 43%... Punk. Eu acho que a gente tem que dar uma pensada numa coisa que, por exemplo, a nossa enchente aqui no Rio Grande do Sul mostrou para muitas pessoas... nós estamos falando aqui de coisas duras, tá? Duríssimo. Eu digo dura no sentido não de a verdade dói, não é isso. Elas são rígidas. A realidade é assim, ó. Tá? Tu pode negar a realidade, mas nós consequências de negar a realidade, Dado. Sim, e tu pode... Até digo o seguinte, daqui, ó. A gente vai estar no YouTube, no Instagram, com corte. Faça seu comentário embaixo e diga o que tu acha disso. Pode brigar, não tem problema. Mas isso aqui, nós estamos falando com o Fernando Conrado, que além de excelente professor, advogado, fotógrafo, sociólogo, que mais? Político? Cientista político, jornalista profissional. Que é isso? Tudo isso aí profissional. É um cara que se dedica há muitos anos. Eu conheço ele há tantos anos e cada dia me surpreende. Eu fico muito feliz. Por sinal, a Valéria se inscreveu no Corações e Almas. Obrigado, cara. Mas não veio o material ainda. Ela pediu, ela devia estar aqui até hoje. Vamos lá, chegou no e-mail, senão a gente já manda pro atendimento lá. Mas aí, voltando, tá? Sabe uma coisa que dói a gente ver a realidade? A realidade que se vive, a gente fala sobre 220 milhões de brasileiros e que somente 1% tem acesso a certas coisas, e desse 1%, apenas 1% acessa os bilhões. E quando tu tens uma enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos há 1 ano e pouco do início da enchente, do grande enchente no Rio Grande do Sul, e que quando baixou a água, era tudo muito igual. Conforme a gente ia entregar, principalmente aquele bônus para comprar geladeira, fogão, etc., que foi criado pelo IOU e pela Floresta, etc., o capítulo
também eu, né, Entrepreneur Organization, quando tu entra, eu peguei uma série de depoimentos de gente que foi entregar e tinha um endereço, vamos dizer assim, no Maitá. Tá? Eu vou dizer uma coisa assim muito crua. O pessoal vai à Arena do Grêmio, vai pela Voluntários da Pátria, ou vai pela J. Renner, e esquece aquele miolo. E quando foi entregar, não acreditou nos becos que tinha ali. Se for uma Matias, no Sarandi, tu não acredita que não passa o carro. E aquilo estava acontecendo. Então, essa dureza, o que aconteceu com a gente aqui, nos fez muita gente desse 1% com o qual se convive, etc., encarar coisas que nunca viu. Como coisas que tu estás dizendo, e aí eu vou voltar para os pontos que tu estás dizendo, coisas que tu estás dizendo que são durezas que muitas pessoas não pararam para ver. E quando a gente pega um celular e tu olha uma mensagem bacana, tá? Eu tenho alguma coisa de espiritualidade desenvolvida, assim, tu olha aquele negócio, tu para pensar, mas automaticamente, se tu não empurrar, ela vai te empurrar outra coisa que tu gosta também, porque o algoritmo já sabe da tua vida, mas que não te faz parar para pensar sobre aquilo que acabou de acontecer, que seria de tu pegar aquela mensagem bacana, uma fala tua, alguma coisa de qualquer pessoa, tu desligar o negócio, parar no silêncio, e aqui na Amazon, eu tenho essa possibilidade, porque aqui para mim é um lugar de energia maravilhosa, tá? A gente tem um silêncio maravilhoso aqui. Sim. Mas a gente não larga, vem outra, tu pode correr uma lágrima quando tu olha, que vem outra, que ele te empurra nesse looping louco. É que tá, isso aqui, ele te joga, tem uma coação de utilização, tu é quase que obrigado a ficar girando, depois que tu entra nessa. O que tu tá fazendo, cara, é exatamente como a gente falava lá nisso, eu quero ter conclusão. Entendeu? E isso aqui não te dá conclusão. Não tem, porque o scroll é infinito. É feito pra... Antigamente tu pegava um blog e acabou, próxima página. Carregava, próxima. Agora não, o scroll é infinito. Tu não para. Quando tu vê, tu perdeu o teu dia. Tu acordou da manhã mexendo no celular, é 30 minutos. Tu perdeu da tua vida mexendo ali. Só pra ver as primeiras coisas do dia. Eu conheço pessoas que não vão no Instagram, não vão nas redes, mas vão em Amazon e é sem parar o assunto. É tudo sem parar. 2, 3 horas. Sofrem mais. Exatamente. Sofrem mais. Isso aqui que tu tem, cara, eu só quero ficar parado pensando. Cara, mas pega qualquer livro que tu queira, um livro que tu goste, lê uma frase que o cara diz, fica pensando aquilo aí. Fica pensando. O que ele tá querendo dizer com isso? Cara, vai ler, tipo, Don Quixote. Don Quixote, cara. Don Quixote tem uma coisa, ele é tirado por louco pelos outros, né? Uhum. No final, esse é aquele louco lá que taca os moinhos lá, ele disse, não. E eu sei quem eu sou. Porque uma coisa legal, tô falando do Don Quixote, por exemplo, aqui, só depois a gente ter essa, tem uma coisa legal do Don Quixote, cara, que é o seguinte, ó. O Don Quixote, ele é esse cavaleiresco, né? Uhum. Ele é esse cavaleiro no mundo que já não tem mais cavaleiros. Tá? Os cavaleiros se acabaram, sobrou ele. Ele quer lutar contra os moinhos de vento. Os moinhos de vento. A gente tá vendo os moinhos de vento. Captou? Uhum. Pra nós ele parece louco. Pô, o cara quer atacar o moinho de vento. Louco! Só que pra ele o moinho de vento era um monstro que ele tá atacando. Olha a hombridade que ele tem, cara. Ele é um cara com coragem de atacar um monstro. Enfrenta. Essa é a dualidade da beleza, cara. As pessoas não pensam nas coisas óbvias. Cara, ele é um cara com coragem de atacar um monstro. Tu tá vendo moinhos de vento, ele tá vendo um monstro. Hoje em dia as pessoas não têm mais coragem para atacar os monstros. Ou as pessoas acham que estão atacando monstros, são apenas moinhos de vento. A gente tem pessoas hoje dentro do mundo que acham que estão fazendo algo bom. Cara, a maioria das pessoas que defendem o progressismo, eles estão atacando moinhos de vento. Eles acham que estão fazendo algo bom. Entendi. Se tu perguntar para qualquer professor de colégio, dessas coisas, esses caras, eles estão achando que eles estão ensinando bem as crianças, ensinando essa relativização, ensinando como não perceber mais a tradição. A tradição tem um peso muito grande dado. Entendi. Entendeu? E a tradição é isso aqui, ó, saber quem tu é saber onde é que tu tá, com quem tu tá conectado. O que é tradição? É quando tu pega uma cultura é algo que cresceu, né? Cresceu, cultura. Sim. Pode ser a cultura urocultura, a cultura do arroz lá, risocultura. É a cultura, isso aqui é cultura. Ele vai para a próxima geração. Faz a tradição. Passou para a próxima geração. É tu olhar na rua e pensar assim, ó. Pá, achei isso bonito, cara. Eu queria que meus netos vissem. O que é alta cultura? Aquilo que tu quer mostrar para teus netos. Vai ali no centro de Porto Alegre, tem um obelisco.
na frente do Teatro São Pedro. Ali Praça da Matriz. o Érico Veríssimo, quando ele escreve Olhai os Lírios do Campo, a Olívia vai se formar com o Fernando. A Olívia e o Fernando são os personagens do Érico Veríssimo, tá? Não sei se não sei se o time escolheu lá, tá? Mas caso ele tá, ele tá casando, os dois estão namorando, eles estão se formando e eles sentam, eles olham o teatro sob o luar nos pés do patriarca, que é o Júlio de Castilhos, está sentado ali. Atrás daquele obelisco, meu, tá escrito assim, ó: conservar melhorando. Tá ali, que a gente queria ter quebrado. A gente tem um marco central da cidade, e no marco central da cidade não está dizendo aqui nasceu a lua, não, está escrito assim, ó, conservar melhorando. O que as pessoas esqueceram disso, cara? A gente vai conservar melhorando, levando adiante, entendeu? Essa é a nossa missão. O que tu está fazendo hoje aqui é como é que eles vão levar esse conhecimento adiante. Talvez muita coisa que pareceu muito duro para muitas pessoas, alguma parte, mas se ele for olhar o cômputo geral, a gente vai olha só, tudo que o Conrado falou lá, pô, ele tinha razão lá, pô, faz sentido aquilo ali. Tá... Não, isso aqui me chocou. Ah, pode ter chocado. Mas eu tô sendo coerente em toda a minha fala aqui. Então, leve em consideração, cara. Talvez seja um pensamento diferente do que está habituado a entender, do que te contaram de uma história que te contaram. É um convite ao pensar. É um convite ao pensar. E eu acho que esse é o principal forma, desde Aristóteles. Duas formas de ter conhecimento, né? A sapiência e a prudência. A sapiência é baseada no conhecimento formal. Cursos, livros e tal. A prudência é baseada na experiência, no tocar o mundo, encostar no mundo. As pessoas já não encostam mais no mundo. Dentro desse, o processo do Aristóteles era dialética. Eu te trago uma ideia, tu traz uma ideia oposta, a gente discute com honestidade intelectual, que é esse momento que nós estamos tendo agora, para chegar no novo saber lá em cima. Tese, antítese, síntese, que se torna uma nova tese para discussão. É assim que o conhecimento subia. Hoje em dia, olha o problema agora, falando de maneira mais de epistemologia, né? Epistemé, a verdade, logos, estudo a verdade. Antigamente a verdade era essa mão aqui, tá dado? Se eu olho por esse lado, eu tô vendo os dedos. Tu tá vendo as costas da minha mão aqui, né? Como é que era a vida? Eu enxergava por aqui, tu enxergava por lá. E nós, com honestidade intelectual, queríamos ver o outro lado. Quero saber. A verdade era absoluta. Absolutum, fora da matéria. Independentemente da matéria, existia verdade. O de verdade se tornou relativa. O que a gente quer dizer com isso? Eu estou olhando daqui, para mim a verdade é essa. Tu está olhando daí, para ti a verdade é essa. Nós não precisamos mais olhar para o outro lado, que a verdade é relativa. E é isso que as pessoas, quixotescamente, estão ensinando para as crianças. Nos colégios, nas formas. Vem desde cedo, né? Porque tem o esquerda, a direita, ou é isso, ou é aquilo. Tem. É o progressismo, cara. O mundo que a gente vive do progressismo é assim que a gente se perdeu. Acho que a gente está se perdendo. Porque o que é o progressismo, cara? O progressismo é quando tu acha que o futuro vai ser melhor automaticamente. O progresso é algo positivo, só que o progresso é fruto da minha coragem, do meu esforço. É assim que funciona. E a tua coragem, ela é filha da tua... A tua coragem pode trazer a tua felicidade, mas não quer dizer que porque tu teve coragem, tu vai ser feliz. Tu pode fazer as coisas assim, pode tentar subir o Everest morrendo com ele também. Sim. Né? Tu não chegou lá. Né? E havia uma grande... Só que as pessoas acham que porque eu tive coragem, eu tenho que ter felicidade. Teu sucesso, ele baseia no teu esforço. Mas não quer dizer que porque tu te esforçou, tu vai ter sucesso automaticamente. Tu entende? E as pessoas esqueceram isso. As pessoas acham que o futuro vai ser melhor automaticamente. Porque o progressismo diz isso. As pessoas, não, mas alguém vai inventar uma solução para nós. Mas tu tem uma frase que tu disse que o passado te... empurra. Isso que eu queria... É bom falar isso, porque... Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui mais, tá? Já acabou o tempo, tá, tu me puxa as orelhas, tá? Não, mas sim, eu tô sendo puxado aqui também, tá? Mas isso eu acho que para a gente fazer um encerramento, eu gostaria que tu lembrasse as pessoas sobre o segredo, as coisas todas que tu visualiza, etc, tá? E o quanto do passado te leva aquilo ali na realidade, e não aquilo ali te puxa. Claro. Assim, ó, a frase que eu digo para as pessoas ensino é o seguinte, ó, não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Quem vai fazer o que tu vai ser no futuro é o teu passado. Teu passado é tua história familiar, o que tu estudou, as experiências que tu teve, os livros que tu leu, tudo que tu tocou, aquilo que tá lá no, e hoje, no timer. O hoje, logo daqui a 5 segundos, é passado, né? Tá, mas e que às bom. vezes as pessoas esquecem isso, a importância de ver a felicidade da jornada, da caminhada. Mas é isso. A felicidade. Mas é só isso. Objetivo, é que as pessoas acham, não. É que assim, ó, o que as pessoas não enxergam é o seguinte, ó, todo mundo quer ser vitorioso no futuro, né? Sim. Você tá olhando lá, o cara vai ser bilionário, ou o cara que vai ser o mais lindo de todos, vai ter todas as mulheres, tudo. Tá, só que aquele cara no futuro já é tudo, dado. Tu tem que parir aquela pessoa. Tu tem que se tornar ela. Tu não vai se tornar lá automaticamente. O progressismo, o pessoal acha que vai ser automático.
que ela vai ser feliz. E eles não entendem mais a tristeza e o sofrimento. Tu só cresce com sofrimento. Os gregos tinham um nome para isso, era catarse. Mas o que os gregos estavam dizendo para nós? Cara, como é que era aqui, meu? Olha só, tu estudou uma noite toda para a prova de matemática. Virou a noite estudando. Foi lá no dia, tirou 10. Olha a alegria. Fez um projeto, 5 anos. Vou vender, não vou vender, vou fazer. Vendeu, botou 1 milhão no bolso. Pá, criou 10 mil empregos. Pá, alegria. Então, a superação do sofrimento era a felicidade. Hoje as pessoas querem viver como se a vida fosse um eterno cruzeiro pelo Caribe. Entendeu? Tomando uns drinkzinhos. Então o problema do progressismo é isso e ninguém está enxergando. Agora, tudo que a gente está vivendo aqui é essas coisas que eu falei para vocês e é isso que eu ensino. Ó, eu ensino isso aqui. Vamos enxergar o mundo por isso aqui, ó. Porque eu tenho dois, só para finalizar aqui, eu tenho 2 tipos de público. Eu tenho o cara que não teve acesso ao conhecimento. Cara, eu tenho um aluno meu que é vendedor de bala no final. Quantos alunos você tem? 73 mil alunos. No cômputo geral dos cursos todos. Muito obrigado. Parabéns. São almas todas transformadas. Corações e almas transformadas. Fico muito feliz. Eu fico feliz, cara, de mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Falando assim, minha aula é isso aqui. Tu quer aprender assim? Aprende comigo. Vai lá, www.fernandoconrado.com.br, clica lá e escolhe o curso que quer fazer. Não, tá tudo certo. Tô só dizendo, eu converso assim. A aula é assim. Não tem não é isso aqui. E eu não quero agradar todo mundo também. É quem quer pensar assim, eu te ensino como é que se pensa. O que eu queria dizer com isso aqui tudo dado? Que as pessoas, cara, tem aquela pessoa que não teve acesso ao conhecimento. Eu tenho aluna que vende doce no sinal, vende trufa no sinal. Diz o seguinte, olha só, eu vendo trufa no sinal, meu namorado, ele estuda medicina. Eu ganho mais que ele tem vergonha de mim, que eu vendo trufa no sinal. Ela tira, ela sei, 20 mil por mês vendendo trufa no sinal. O marido dela faz R2, aqui eu não vou dizer o nome das pessoas. Tá. Entendeu? Não chego lá. Meu, e eu tenho outro cara, que é o cara que se especializou tanto numa área que ele não estudou o resto. Ele virou cirurgião do joelho direito do elefante albino, sabe? E ele não viu o resto do conhecimento. E esse cara quer buscar agora, eu quero entender o resto. Da política, das relações. Cara, eu não sou terapeuta, eu não sou guru, eu não estou cagando regra para as pessoas. Estou dizendo só, a humanidade funciona nessa dinâmica. Tá, e dá tempo mesmo o cara mais velho aprender, né, as coisas, mas né? Porque nós mais... estamos vivendo é infinito. Hoje. Então deixa eu deixar claro isso aqui, porque essa semana eu tomei café com um grande amigo nosso, que eu tenho o prazer de uma vez por mês a gente sentar para um café ali no Press. E eu disse para ele assim, cara, eu sou um aprendiz tardio. E ele disse, eu também. E aí a gente falou sobre isso. Então, fizemos um pacto. Já que a gente está aprendendo tarde, vamos durar mais. Tá? Então, eu comecei pela primeira vez um regime na minha vida, há 2 semanas atrás. Ele faz o acompanhamento também, me ensinou mais algumas coisas para não levar tremendamente a sério. Desculpa, Fernando Bastos, mas eu estou levando, tá? Mas às vezes eu saio do sério. Mas o aprendizado tardio. Tinha um cara chamado Sêneca. O Sêneca ele tinha uma frase que dizia o seguinte, ars longa vita brevis. A arte é muito longa, a vida é tão curta para curtir tudo isso. Eu fui criado sabendo essa frase. Uma visão romântica, né? Pô, a vida tem tanta coisa linda, minha vida é tão curta. Daí tu vai ler o livro sobre a brevidade da vida, onde está essa palavra. Ele diz o seguinte, o tempo ele é teu inimigo, tu caminha para a morte. Tá? Agora, se tu aproveitar, se tu trabalhar, se tu aprender, o tempo é teu amigo. Tu sempre vai ser melhor. E o que a vida nos traz nas coisas, não nisso aqui, tá? Mas no chimarrão, aqui eu comecei a ter meu tempo no mundo. Isso aqui eu tô falando contigo como se eu estivesse com a minha cuia de chimarrão, com a bomba que era da minha avó, com a cuia que eu curti, como a minha mãe me ensinou. Entendeu? Isso aqui é um hábito que eu paro no tempo. Nesse tempo das coisas, eu estou na minha casa. O meu chimarrão me traz o sentimento de casa. Que era o que a gente falava, tu caminhar pela Padre Chagas, em relação ao mundo todo, entendeu? Então, tu tem as coisas que são o teu tempo. Talvez sejam os objetos que tu tem aqui, tua memorabilia, ou um item. Isso aqui faz tu parar no tempo. Isso aqui, o nome disso é tradição. É quando o mundo não é sempre o agora. O passado tem poder. Porque no mundo hoje, a gente está sempre trabalhando para um abuso das coisas. Tu consome tudo. O chimarrão tu não consome. Ele está sempre contigo. Ele é eterno. A tua cadeira, tem uma cadeira que eu adoro, na minha poltrona, para estudar. Tá? Eu me sinto em casa. Mas óbvio, eu estou na minha casa. Minha poltrona, eu sento e estudo ali, eu sou feliz. Entendeu? Então, só para dizer. Cara, compreendi. Se a gente vai trazendo tudo isso para o nosso dia a dia. Esse negócio do passado, empurrar, isso é uma coisa importante. É só isso. E lembrando para as pessoas, tá? Que desses 70 e tantos mil alunos que tu tens, eu fico muito feliz por isso. Mas as pessoas saberem que o agora é tão importante que ele vai virar passado logo em seguida e o que tu fizer de bom agora vai repercutir no teu futuro. Tá? Conrado, eu quero te agradecer por teres me dado esse prazer dessa conversa e eu quero te fazer só uma última pergunta. A quem tu dedica esse nosso programa? A quem eu dedico esse programa?
Cara, todos os outros Fernandos Conrados do mundo. Eu, quando falo na internet, eu tô falando pros outros Conrados. Tem um outro Conrado nos assistindo aí. O cara que gostou disso aqui, o cara assistiu tudo, dado. Porque ele sabe, pô, olha só essas coisas, eu queria saber. Mas essas coisas eu não sabia. Pô, só isso aqui, pô, esse cara pensa que nem eu. Não tô sozinho no mundo. Meu objetivo é ser exemplo pra esse cara só. Tu não tá sozinho, cara. Tu tá assistindo isso aqui, tu gostou? Tu não tá sozinho. Pá, Conrado, eu pensava essas coisas, mas eu não sabia que tinha uma explicação por isso. Eu tô te dando a fundamentação da explicação. Eu quero que tu não te sinta abandonado nesse mundo. Porque a gente vive num mundo de imensa solidão. E o que nos traz da solidão é essa grande conexão que a gente tem com a tua tradição, com a amizade, com a busca pelo conhecimento. Isso é o que te faz humano. Todo o resto não te faz humano, te faz perder. Se tem um inferno, o inferno é aqui, é nesse mundo, da traição, da passada de perna, do sócio que não cumpre o que faz, da mulher que saiu com outro, do cara que te abandonou. Esse é o inferno da vida. Agora, nesse inferno, a gente tem que descobrir o que não é inferno. Essa grande conversa, teu amigo lá que vocês, né? O fato de tu descobrir que tu aprendeu alguma coisa diferente, e quando tu descobre o que nesse inferno não é inferno, tu tem que proteger. E é por isso que eu vim aqui hoje. Tu me chamou prontamente, pode marcar, eu vou lá no horário que tu quiser. Entendeu? E esse é o grande objetivo. Eu quero, então essa eu dedico a quem? A quem nesse inferno tá buscando o que não é inferno, e quando descobre o que não é inferno, tá disposto a colocar a sua vida para a proteção disso aqui. É assim que a gente levou a humanidade adiante pelos últimos 300 mil anos. Obrigado, meu velho. Eu te agradeço a oportunidade, cara. Valeu, pessoal.